você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 458º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos esses que estão acompanhando a gravação, que recebem a edição sem edição, né? o esquenta, o preliminar da nossa conversa. Hoje a gente falou sobre os atores sumidos em filmes, Macs, iPhone sem espaço, administração de janelas no Mac. E hoje comigo, Marcos Mendes e Arthur Givigiro, Giva. Hoje semigo, Guilherme Rambo. Tudo bom? Tudo beleza. Ah, tudo certinho. Então já sabem, né? Lontras pro Rambo, que está numa missão secreta hoje. E obrigado, Arthur, por ter, de bate-pronto, topado participar aqui mais uma vez. Sempre um prazer. Obrigado, Giva. Eu acho que esse óculos bonitão. Falei dos temas de hoje aqui que eu não aquece do ADT, mas muitas das vezes eu não participo muito desse esquenta porque eu fico fazendo o dever de casa. Eu fico aqui lendo a pauta aqui, né, me preparando. E o Gustavo Baraldi, meu xará, ele mandou um aplicativo que eu achei mó legal aqui no Test Flight. Acho que qualquer dia a gente podia fazer esse desafio. Pra ver Conhecer a mesma coisa. Como é que a gente ia se sair. Vai ser horrível, a gente não vai acertar as datas, mas que dica, né, de aplicativo que ele mandou. Ele encontrou, né, no Test Flight um aplicativo que ele falou que é a cara da gente, né, e do público, o que eu super concordo, que é uma lista com todos os produtos da Apple. Mas tem quiz, tem datas, tem gráficos. E aí ele manda o link, que eu acredito que vai estar aqui nas notas do episódio, e manda um abraço pra gente. Eu adorei. Eu vi pouquinho, né? Não vi muita coisa. Não iniciei um quiz, que eu falei, vai que eu inicio aqui um quiz, aí já meio que salva, e de repente a galera topa a ideia de fazer, vão dizer que eu tô roubando, que eu já avancei. Então eu abri, mas não abri. Eu achei muito legal esse aplicativo. Eu já tô instalando no iPhone aqui. Já corri pro iPhone, porque... E até o nome dele é fofinho, né? 941. É um app, ele tá... Eu cacei, ele tá na App Store também. E sempre que aparecem ideias legais, assim, eu vou atrás de outros aplicativos feitos pelo mesmo desenvolvedor pra saber, né, qual é o perfil de desenvolvimento, se tem mais de aplicativo e tal. E esse é um dev daqueles que dá pra ver que ele tem uma necessidade, ele vai e faz um app. Que ele tem esse 941, que é tipo um Mac Tracker, mas também com quiz. Ele tem um conversor de air fryer. Vai entender o que faz isso. Aqui. Então, tem outro aqui que é sobre timer infinito. Acho que eu fiquei mais curioso com o conversor de air fryer do que com o 941. E ele tem como é que chama aquele do passarinho lá? O Flappy Bird, só que chama Tap to the Future. E é um DeLorean. E tem a estética toda de Volta pro Futuro. Então dá pra ver que é a pessoa que tem ideias e faz. Incrível que a Apple permitiu esse DeLorean. Pois é. To the future. E aconteceu uma coisa curiosa, porque eu cliquei no link que o Gustavo mandou pra gente no Mac, né? Abri o Test Flight no Mac, aí eu vi ali qual era o aplicativo e fechei o aplicativo. Aí aparece um pop-up no Test Flight. Tem algum motivo pelo qual você não gostou do 941? Let us know. Aí você deixa um feedback sem ter usado, pra você falar o que foi que não fez um gancho pra te interessar. Eu falei, olha, novidade isso. Eu não sei se isso vai pro dev, como um feedback, né, pra tentar aumentar a conversão de primeira impressão. Sei lá, achei interessante. Acabou de acontecer isso comigo no iPhone. Porque eu copiei, colei no iPhone, aí quando eu abri pelo Safari, apareceu a pop-up pra instalar o aplicativo e fechou. Eu não consegui nem clicar. Aí apareceu, por que você desistiu? Algo do tipo, como você falou, né, do 941. Eu falei, não desisti, você que errou. Foi você, Dash Flash, não fui eu. É interessante. Mas e pra quem olhar pra esse app e não encaixar muito a cabeça, eu vou sugerir também o Mac Tracker, que é um histórico aí, clássico, né, desse tipo de coisa. Não tem quiz, mas tem... existe há anos e anos e anos e anos, é super bem mantido, etc, atualizado, muita informação técnica também sobre cada dispositivo. Ele sempre foi meu fiel escudeiro aqui pra consultas rápidas, pra não dar nenhuma barrigada em matéria, em coisa assim. Fica as duas Mac Tracker que tem também a dica se tá na hora de trocar ou não. Tinha um que indicava se estava chegando perto da data de lançamento de um novo produto. Eles indicavam assim, não é uma boa hora para comprar. O Mac Rumors tem. Tô confundindo. Mac Rumors tem, né? Mas eu lembro que tinha um aplicativo só para isso. Agora eu não... Olha.
Pois é, eu tenho Talvez que procurar tenha, depois o nome. Se tem esse pedaço no Mac Tracker, eu nunca cheguei nele. Mas pode ser que tenha, sim. Soa como uma coisa que ele teria. Porque é a mesma coisa, né? Ele mostra, né, quando saiu, calcula a média entre lançamentos das outras versões e fala, ó, deve sair, não deve sair e tal. Então, pode ser. A Apple TV, por exemplo, tá lá. Não compre agora, mas quando que vai comprar, né? É um mistério. Essa ninguém sabe. E os meus xarás estão reinando aqui. O Gustavo Lombardi está compartilhando uma história que aconteceu há algumas horas, quando ele escreveu esse feedback. E acredito que a gente vai gostar. Ele estava em Florença, andando sem rumo, perto de Santa Maria del Fiore, quando de repente cruza com ele ninguém menos que Tim Cook. E aí ele ficou esperando. Timóteo entrou ali no banheiro, ele foi junto e pediu... Não, brincadeira, isso aí não... Sou eu que estou colocando. Alguns passos depois, né, que ele processa a informação, ele volta na rua para ver se era ele mesmo. E aí ele entra numa enoteca, sai alguns minutos depois com uma sacolinha e passa por ele novamente. Ele segue andando a esmo pela cidade por mais 1 hora e, de novo, se depara com o Timóteo dentro de uma loja. Fica imaginando a segurança, né? Que você tá na rua Etrópole, né? Porque você olha os resultados da Apple, tem lá que gastou 1 milhão com, sei lá qual o valor, eu tô chutando aqui, 1 milhão com o deslocamento do Tim Cook, né? Aquela coisa de jato, né? Privado, né? Que ele tem. E tem também o detalhe de segurança, que é mais ou menos o mesmo valor, um pouco menos, né? Que tem ali o carro blindado, né? As pessoas que fazem toda a proteção dele. É curioso, né? Assim, deve ser um choque, assim, você olha, caramba, mas é mesmo. Eu fiquei curioso com algumas coisas. Ele mandou isso essa semana, faz 2 ou 3 dias que ele mandou esse follow-up. Ele mandou pra gente a foto do Tim Cook lá, a gente vai colocar na descrição, porque é uma foto do Tim Cook no momento privado, e mandou pra gente só pra gente poder ver que ele tava ali mesmo, né? E Pô, eu fiquei curioso. De postar no thread. Ups. Pra saber primeiro, se tinha segurança ali por perto, assim, na foto não tem o Tim Cook, aí tem a mulher da loja olhando pro Gustavo Lombardi do tipo, você viu, né? E tá lá, tipo, só olhando pro telefone, assim. Mas não dá pra ver nenhum segurança, nada assim, né? Fico curioso pra saber se tinha mais gente que tenha percebido também, se tinha uma galerinha bem em volta ali, né? E na loja só tem ele, né? Então é isso, e é curioso porque, assim, né? Amanhã, que a gente tá gravando na quarta-feira, quinta-feira, Thanksgiving, né? Que é um feriado super tradicional, nos Estados Unidos, né? E ele tirou uns dias. Tudo bem que, o planejamento e a facilidade que o Tim Cook deve ter de ir pra Itália é na nossa esfera mesmo, da gente tem no mercado. Falar, vou ali e já volto, né? Não deve ser uma grande complicação, né? O cara pode estar de volta nesse momento já em Cupertino. Eu só dei um pulo ali pra comprar um vinho e voltar, né? Mas achei curioso ele estar por lá. E também, Florença, né, a cidade, né, o mapa, bem entre aspas, é um castelo, né? Então solta o cara ali, ó, vai lá, a gente tá aqui na porta. Vai lá, você pode se divertir, qualquer coisa. A gente trava aqui na porta. E tem eu me lembro de uma loja da Apple em Florença, que foi onde eu comprei até o Apple Watch antigo que eu tinha, que era uma praça super legal, tem até um carrossel, acho que tem na praça. Eu não lembro de ter outras por ali, assim, mas acho que em Roma também não tinha, não sei se já tem, mas era em Florença e mais em algum outro lugar só da Itália que tinha. E é interessante. E ele é curiosíssimo, né? Imagina pro Gustavo tá andando ali, né? Que esse dá, fala, nossa, esse cara parece muito o Tim Cook, né? E no fim das contas ser totalmente improvável a esmo em Florença. Eu tenho que admitir que me surpreende a força dele de não pedir pra tirar uma foto, porque eu pediria. Pro Tim Cook eu pediria. Eu pedi pro Craig Federici na WWDC, eu passei por ele, olhei e falei, é ele? Não vou pedir foto. Eu passei, quando voltei ele ainda tava no mesmo lugar, eu falei, e tava tirando foto com outras pessoas. Aí... Eu falei, não, aí já, segunda vez, né, passei por ele tá tirando foto, então eu vou pedir. Você já tá tirando foto, aí tudo bem, né, mas... Acho que na loja da Apple ele sabe que a galera também... pode pedir uma foto ou não, né? Tipo, na Enoteca eu também não iria pedir foto nenhuma, mas dentro da loja da Apple eu ia pedir uma foto, sim. Com certeza. Aí a pessoa tá lá sabendo o que pode acontecer, né? Então é diferente de estar no momento privado, de verdade, aí deixa lá, né? E sobre a questão dos tickets de transporte, que foi assunto na pré-gravação na semana passada, né? Foi ao ar na edição sem edição, o César Miller disse que no Rio de Janeiro, se você usa um cartão de crédito, ele de fato não cobra na hora. Ele apenas registra e efetiva mais tarde. Por isso, você tem a velocidade.
E sobre o Pasmo, o Suica, lá do Japão, eles usam um protocolo diferente do NFC, que é super rápido e proprietário da Sony. Japão tem dessas coisas, né? Tem sempre uma versão própria, onde o crédito fica no próprio cartão. Tanto que quando você cadastra no Apple Pay, o cartão físico para de funcionar. E um fato curioso, em Curitiba, quando implementaram o pagamento por cartão de crédito, eles aceitavam cartões inválidos. E então os cartões antigos e inválidos passavam e nunca foram cobrados. Isso aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, quando botaram o Apple Pay nas catracas do metrô, eu passei por engano um cartão do Itaú que estava cancelado. Eu tinha um cartão do Itaú no Apple Pay. E aí, por algum motivo, eu selecionei ele errado, passei, aprovou e eu entrei. Aí quando eu passei, eu falei, ué, estranho. Mas na hora eu falei, devo ter trocado aqui depois, enfim. Aí no dia seguinte, quando eu fui passar, eu falei, cara, deixa eu fazer esse teste. Eu botei ele de novo, passei, aprovou. Eu mandei e-mail Eu quero pagar. pro metrô e tal. Eu falei, cara, eu quero pagar isso aqui e tal. Nunca me responderam. Também nunca mais testei pra ver se, né, porque não seria legal. Mas uma coisa interessante que ele falou que não cobre na hora, mas depende também do banco. O Banco Inter, ele cobre na hora e tem outros bancos que não. Tanto é que, se não me engano, o Santander, se você passar e não tiver saldo, ele vai aprovar. Você entra. E se você passar de novo outra vez, ele diz que não tem saldo, ele vai negar. E ele vai tentar cobrar aquela que você estava devendo, para depois passar a sua nova passagem do metrô. Então depende do banco também. O Itaú eu lembro que não era na hora. O Santander tem isso de bloquear e você ter que passar de novo depois. E o Inter passa na hora sim, bate na hora o valor. Então acho que é meio que de banco isso daí. E pessoal, não testem, tá? Não brinquem com isso. Porque daqui a pouco, daqui a um ano, falando, então, nós identificamos aqui que você usou o metrô 814 vezes nos últimos anos e não pagou, então tá aqui. Atenção. Eu brinquei um pouco com isso e na seleção, né, da forma de pagamento, e você consegue selecionar um cartão, mas você não consegue selecionar se é débito ou crédito. Onde é que eu faço essa seleção? Sim. Porque, por exemplo, eu tô no aplicativo de Apple Pay, né? Vou pagar com o Apple Pay. Eu seleciono o cartão, eu toco... Tem dois checkbox. Um eu seleciono o cartão e o outro eu seleciono se é débito ou crédito. Mas lá no Transit Express, o nome lá, você seleciona o cartão. E se for um cartão só de débito, eu fiz esse teste, passa no débito. Se for um cartão débito-crédito, ele passa no crédito. Ele não tem a seleção... Ou não tem mesmo, ou eu que não vi? Não, eu também não vi. Pelo menos eu também não vi. Pra mim não tem. Eu nunca consegui utilizar o FastPass, né? Acho que é esse o nome. Eu tentei e não rolou. Toda vez que eu vou passar, o relógio vibra, aí eu olho, ele tá com aquele símbolozinho de você clicar na lateral pra aprovar. Tipo, é mais demorado do que se eu antes de passar na catraca apertar pra selecionar o cartão, né? Mas pra mim eu nunca consegui selecionar isso, então eu desisti. E o Rodrigo Castro continua dizendo que Express Transit é vida. Ele vai pra Londres assistir musicais com alguma frequência e é uma delícia. Dá uma encostadinha do relógio ali na catraca, dá o peteleco no relógio e ele já pode seguir. Quando tá frio, então, é melhor ainda. Não precisa tirar o casaco, puxar celular do bolso. Pena que em Portugal não tem, né? Apesar de agora ter o contactless no transporte público. E sobre as maquininhas de cartão, né, no Brasil e Apple Pay, sempre que visita, fica a viagem inteira achando que o cartão foi negado em todas as lojas. Porque ele com frequência encosta o iPhone e fica demorando, aí tira, dá erro, porque tava processando e não tem aviso. Então, aí tem uma coisa aí. Quando o iPhone treme, é que foi aprovado. Mas tem um check ali que acontece, né? O que você passa o cartão e a partir dali vai pra lá. E você pode retirar o iPhone antes da aprovação, antes de fazer o tririririm, desde que tenha sido feita a leitura. Pelo menos eu consigo ter essa impressão. Você encosta, é feita a leitura, vai no espaço, volta. Nesse tempo você consegue tirar e... antes de receber o triririm da aprovação, embora eu costumo deixar para receber o triririm, que é mais fácil, né? Se eu encosto ali, teve aquela sensação tátil, eu sei que eu posso tirar e colocar no bolso.
Eu sempre espero também, só pra garantir. Porque senão é isso, né? Você põe, aí deu erro, você põe de novo, não. Deixa ali, hora que passar, passou. Eu também nunca tive problema com isso, não. Na verdade, até me surpreende. Eu não sei se fora do Brasil, de repente, é mais rápido, né? Pelo que ele tá falando. Mas eu sempre achei tão normal. Eu fico aguardando a vibração, né? O teririm. É que na maquininha, até eu acho que o Rambo comentou isso na semana passada, tem uma luzinha azul, ou que eu acho que é azul, e tem uma amarela. Aí a azul, ela sempre fica acesa, dizendo que tá funcionando. Quando é feito a leitura, fica uma luz amarela, que aí significa, olha, eu li o negócio aqui, tá tudo certo. Então, enquanto não tiver a luz amarela, ele não lê o teu cartão. E aí depois que do cartão amarelo, vem uma luzinha verde, e dizendo, foi aprovado e tal, tá tudo certo. Mas é só o que eu acho, não tenho muito certeza, né? Como disse aqui o Átila Indalécio, né? Eu deveria prestar mais atenção em outras coisas. Porque o Átila fala, né, que ele tá se sentindo uma pessoa mais desorganizada do mundo, porque ele não faz ideia como vai ao mercado. Ele só entra e vai andando aí, não tem noção de onde fica a garrafa d'água, né, onde é que tá ali na mesa de trabalho, onde é que deixou, vai pegando as coisas pelo caminho, meio que aleatório, e nunca parou pra pensar como dorme. Ele só deita e dorme. Como neurodivergente, ele acredita que deveria prestar mais atenção nisso. Eu achei engraçado. Átila, eu acho que esse é o ok. A gente que é neurótico demais, né? E isso a gente, pra quem não escutou os últimos ADTs, a gente falou, né? Sobre, primeiro, como é que é o faniquito de trabalho de vocês, da mesa de trabalho. A gente comentou, acho que foi na edição sem edição, sobre as preferências de vai no mercado, se a gente tem uma rota fixa, se não tem, se vai andando cada vez de um jeito, né? Pra dormir também, a gente falou muito sobre isso nos últimos episódios, né? Posição, padrão, etc, etc. E fico imaginando ele falando, gente, vocês não é só dormir, não é só comprar, não é só trabalhar. Que tem coisas que você passa a ter uma atenção natural. E não é forçado, não é, peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso. São coisas que você, né, depois de 10 dias procurando a chave do carro, onde é que tá essa chave, onde é que eu coloquei? Se isso não te revolta, tudo bem, algumas pessoas vão se revoltar e tudo bem a maneira como a pessoa vai resolver isso também, mas se não é algo que... O importante é ser feliz. Você é feliz prestando atenção ou não prestando atenção? Prestar atenção tá prejudicando? Tem um profissional, a gente fala muito de produtividade, mas tem um profissional que é especialista em produtividade. Tô forçando um pouco a barra, mas né, ok. Que é o psicólogo, né? O psicólogo, ele é um profissional... a função dele é te deixar uma pessoa produtiva, né? Te deixar funcional. Sei lá, os psicólogos aí digam qual é o melhor nome, mas é isso. Se não atrapalha a sua funcionalidade, seja feliz que tá tudo certo. Eu tenho que admitir que a minha mesa de trabalho, principalmente a minha mesa de trabalho, é muito bem organizadinha. Tudo no lugar, porque eu trabalho o dia inteiro nela. Então, se sai alguma coisa do lugar, eu fico logo maluco. Então, tem aqui meus cabinhos aqui separados. Tudo no lugar. Mas, de tempos em tempos, me dá uma loucura aqui. Eu resolvo, vou reorganizar tudo. Eu desmonto tudo, desmonto a mesa inteira. Reorganizo o cabo, coloco tudo no lugar. Já tá legal agora. Essa semana mesmo, eu tava aqui medindo a minha distância do meu braço pra tela do monitor pra ver se tava direito, se não tava. Eu, nesse momento, tenho um negócio enfiado na minha cara, que se eu olhar pra esquerda, o fone vai bater no microfone. Então eu não posso virar pra esquerda. Eu só posso virar para a direita, porque o microfone ele tá um pouquinho mais à direita. Então eu consigo virar pro outro lado que o microfone não bate. Então, para eu beber alguma coisa, tem que estar do lado direito. Então é tudo meio que calculado. E imagina se eu tô aqui falando, peraí, deixa eu molhar o bico, eu tenho que olhar onde é que eu pego, onde não sei o quê. Então acaba tendo uma memória muscular e também um posicionamento estratégico para que isso não aconteça, né? Mas também é tentativa e erro, né? Caramba, de novo, vamos tentar num outro lugar. É nessas que o Casey Lees derrubou a água no Mac dele 2, 3 vezes durante gravações do Accidental Tech Podcast, porque deixa ali o copo, sei que lá. Eu fui no cúmulo aqui, porque eu comprei meu monitor tá no braço articulado, então eu não precisaria desse suporte de monitor, né? Que é aquela prateleirazinha que fica em cima da mesa, né? Eu não precisaria, mas eu comprei pra, elevar algumas coisas. Eu peguei o meu Mac Mini, coloquei em cima dele, porque se cair água, não cai pra ele, porque ele tá elevado, ele tá no segundo nível, né? No segundo andar.
E eu colei ele com uma 3M pra não cair pra trás. Então, pra evitar esse tipo de estresse, eu coloquei ele no segundo andar da prateleira. Mas pra mim é muito disso também, né? Por exemplo, o que o Coca falou é na minha esquerda aqui tem o braço segurando o microfone, o cabo do mic tá meio ruim, então se eu respirar muito pesado, o cabo já mexe e já desliga o mic, então eu não posso nem gesticular muito, né? Então fica tudo na direita, até a caneca do café, a água, o caderno, o mouse, eu tenho aqui o sininho que eu toco muito no podcast da Alura, né, pra fazer quando a gente brinca de agente, etc, e é sob controle, então fica tudo na direita, e na esquerda tá só o Stream Deckzinho e aquele tecladinho macro aqui, porque dá pra operar sem ter que mexer muito a mão, né? Ele fica aqui, não preciso pegar pra fazer alguma coisa, então aí tá ok. Mas o principal pra mim é tentar manter a mesa o mais livre de coisas desnecessárias, sejam elas coisas só visuais ou cacareco sobrando em cima da mesa sem precisar estar lá. Isso eu prefiro sempre tirar o máximo ali pra deixar a mesa limpa. Então começa a me dar uma gastura, sabe? De me sentir meio claustrofóbico, assim, que tem muita coisa ao redor. Eu prefiro tirar. E o Mendes coloca o microfone embaixo, o que provavelmente atrapalha um pouco ele colocar a mão ali pelo peito, ali na barriga. Tanto é que às vezes eu vejo que ele estica a cabeça pro lado pra poder olhar pro teclado. Imagino que seja, né, o teclado. Isso me incomoda. O Giva, ele coloca ele mais na horizontal, tá no meio termo. E eu queria colocar pra cima, né? O microfone, o meu, inclusive, tá pra cima. E eu perguntei pra pessoas que entendem mais do que eu, tem uma galera às vezes canta microfone pra cima, pra baixo. E aí me falaram que o microfone pra cima, ele deixa a voz mais natural porque pega mais os sons anasalados. Quando fica embaixo, anasala menos, perde enfim, questões ali. Aí sabe aquela coisa que você quer ouvir uma justificativa? Então eu coloco pra cima porque a voz fica mais natural e ótimo. Passo a mão aqui no peito, na barriga, no teclado, não bate em nada. Mas se virar, o Mendes consegue virar a cabeça, mas eu não consigo virar a cabeça, porque bate no microfone, o óculos também bate no microfone, são as trocas, né? Nada é perfeito. O cobertor ou cobre a cabeça, ou cobre o pé. O meu tá nessa posição porque quando eu termino de gravar, eu empurro ele aqui pro canto. Então ele fica... Porque durante o dia de trabalho eu não uso, né? Então ele fica aqui recolhido, e aí quando eu vou gravar, eu puxo ele pra cá. Se eu fosse colocar em cima... Eu já tentei colocar em cima, mas era uma troca tão maluca que eu tinha que fazer todo dia, posicionar certinho, não sei o que. Eu falei, não, desisto, vou deixar ele nessa posição e tá bom. E você falou de cacareco, eu até tenho cacareco. Eu tenho dois bonequinhos na minha mesa. Inclusive um Donkey Kong do Bonanza e uma plantinha aqui. E uma outra... Um bonequinho aqui. Mas assim, nada... Muita coisa também não. Eu só coloquei porque eu achei que ficou bonitinho, mas mais do que isso eu também começa a me dar nervoso, parece que tá desorganizado, aí eu começo a tirar as coisas. E assim, né, é 100% se você olha pra isso, te dá alegria, maravilha, tá cumprindo o seu papel, né? Tem gente que adora tá cheio de cacareca em volta, que ótimo, não é que tem certo e errado, quero deixar muito claro que nesse que eu quis dizer. Só pra mim, eu prefiro sempre deixar o mais impossível, porque me começa a me incomodar, né? Essa ideia de que tem um negócio sobrando aqui, outro negócio sobrando ali, né? Fica na periferia visual, assim, e me dá uma gastura. Inclusive, assim, pra quem gosta, tem muitos... Eu não recomendo, tá? Porque é meio viciante, enfim, pelo menos pra mim. Tem um perfil que eu sigo no Threads chamado Maker Stations, que são fotos de mesas de trabalho da galera. E aí tem diversas organizações. Tem uma galera que, assim, tem um monte de plantas e etc, enfim. Tem umas aqui que são extremamente bagunçadas, cheias de coisa que você olha e fala, nossa, que bonito. Eu não teria. Mas eu curto porque dá algumas ideias legais. Pra quem gosta, eu vou deixar aqui com o Mendes, mas, assim, é divertido. Eu passei um tempo vendo muitos canais de YouTube com isso. Aí dá várias ideias pra organizar mesa, escritório. É uma coisa que eu acho bem, bem divertida. O Guedin tem no manual do usuário também um lance desse. Verdade. E tem, assim, bem lembrado. Eu vou dar uma espiadinha nesse perfil, mas é engraçado que às vezes tem umas fotos e fala, cara, isso tá tão limpinho que ninguém trabalha aí. Exato, isso não funciona. Tudo alinhado milimetricamente pra ficar alinhado com a mesa, mas ergonomicamente o que você precisa ter é os objetos em um arco ao seu redor. Exato.
Você tá reto, você não... O braço, ele faz um raio, né? A gente tem que estar pra ficar confortável assim. Então tem mais vezes que é engraçado. Você vê que a pessoa passou 45 minutos arrumando pra ficar uma foto estética e nada funcional. Exato. Mas ainda assim, é claro que o objetivo dessas fotos é inspirar a ter, né, ideias, né? Parte de estilo, parte de estética, design, acessórios, né? Não é pra mostrar como a pessoa tá naquele momento trabalhando, mas... O trabalho mesmo, não tem alinhamento que salva, não. É loucura que você tem que fazer coisas. Não tem que ficar calculando com a régua se tá alinhado ou se não tá. Exatamente. É o que funciona no seu dia a dia, né? Total. E sobre o descoloramento do console do Mac, o Edson Nakano pergunta se uma película não resolveria esse problema. Eu acho que isso, mais ou menos. Assim, resolveria o problema específico de descolorar o console do MacBook, porque a gente usa as nossas patas apoiadas em cima e as gorduras e os ácidos derretem. Mas ia descolorar a película do mesmo jeito, ia ter um desgaste e a película ia esbarrar na tela. E esse é o principal problema. Porque o Mac, ele é feito pra ele abrir e fechar com o espaço que ele tem, existindo só o que tem ali dentro, né? Já teve outro... Às vezes aparece foto de botei aqui, eu fechei o Mac com não sei o que lá, eu tinha no teclado, quebrou a tela. O pessoal que usava a proteçãozinha de câmera também, né? Que ele é feito pra fechar com o que ele tem, que é nada. Se você puser uma coisinha, pode ser que prejudique de alguma forma. Então, resolveria o problema específico do descoloramento, mas tem que ver todo o resto dos efeitos colaterais. Então, isso poderia acarretar também. Ela vai em todo o console. Ela não é tipo uma borracha que tá no meio do Mac. Isso significa que essa película também vai pegar a borracha. Então, todo o tampo vai ficar mais alto. Então, é como se... Vou forçar a barra. É como se você fechasse o Mac e deixasse ele um dedo para cima. Tem a questão dos sensores, mas isso é tipo uma porta. Pode ir um pouquinho mais além, pode ficar um pouquinho a mais. Então, esse caso específico de forçar, não a película sendo uma película inteira. Não estou falando você colocar uma película, por exemplo, no trackpad, que aí você levanta a altura, ou colocar uma película no teclado, você também vai levantar a altura. Mas eu já tive Mac com película e pega o tampo todo de ponta a ponta, aí tem uma outra película na lateral e tem mais uma película embaixo e também em cima, né, pra onde, né, tem, né, as costas da tela. Mas a quina fica desprotegida ali, então você tem que colar ali direitinho. Existe um descoloramento também de sol, então você vai perceber que a quina é mínimo, mas você olhando ali, você sabendo o que procurar, vai ficar ali, né, uma coisinha, mas também protege, né, batidas acidentais, né, que poderiam, de repente, marcar um pouco o alumínio, vão ficar protegidos pela película, mas eu diria que sim, resolve, né, parte desse problema. Eu acredito que não vai afetar a câmera exatamente por ser todo o tampo e elevar a altura como um todo, né? Em vez de deixar o Mac, a tampa do Mac, sei lá, em 0 grau, vai ficar 0,001, pressionando só as borrachinhas como tem que ser. E aí, pergunta de curiosidade, você que já usou, Coca, isso não incomoda não a textura da película? Eu achei muito melhor. Achei muito melhor que a textura do Mac. Eu acho que a textura do Mac, ele é meio áspera. E quando você coloca... Claro que tem película de várias texturas. Mas a que eu usei era plástica, vinil, sei lá, whatever. Então era como se fosse plastificado. E era gostoso, era meio elástica. Sabe aquela... tipo bala Juquinha que você estica. Você sentia que você podia... Não que você colocava o dedo, puxava e saía do negócio. Mas você sentia que ela era meio fofinha, sabe? Assim, era muito agradável. Era muito agradável, assim, a textura. Eu gostei. Você pegava, né, pra transportar, como era todo o Mac, parte de fora, parte de dentro. Era gostoso de transportar porque ele tinha pegada, né? Era uma pegada... Quando você pega algo plástico, né? Guardando as devidas proporções. Quando você pega um iPad pela tela e os 4 dedos na tela e os 4 dedos na traseira, você tem muito mais grip quando os dedos estão na tela. É mais ou menos essa diferença. Então, não me atrapalhou. À época, o problema que eu tinha é que eu usava relógio de metal, me incomodava o metal com o metal. Naquela, né? Sim. Hoje em dia tem um pino de metal que não é por watch. Já abandonei essa preocupação, já me liberaram desse faniquito. Mas eu tinha faniquito por causa do relógio metal, eu coloquei a película. Nunca tinha pensado nisso, agora que
É que agora eu não uso mais o MacBook, mas agora que você falou isso, eu pensei, por que eu nunca pensei nisso antes? Porque sempre me incomodou o relógio. Você falou, eu pensei, nossa, não é uma boa solução? Que inteligente. Sobre os hábitos de sono, o Fábio diz que tem 38 anos, trabalha à noite e tem insônia. E ama café. Tomou a vida toda. Mas desde o início desse mês, depois de sair de uma sinusite pesada, coisa que ele nunca teve, resolveu cortar totalmente bebidas alcoólicas e o café, além de refrigerante. E passado isso, voltou a tomar porque a vida é uma brincadeira. Ele tá tomando descafeinado, o dobro do preço, e o sono ainda tá meio bagunçado, mas melhorou 100%. Sinto muito mais sono e tem dormido bem mais em quantidade, coisa que não acontecia faz anos. Fica a dica de quem quiser testar, né? Ele sempre ouviu o papo de café não tira meu sono, até que ele ficou abismado em remover e dá certo. E tem uma coisa que é importante, pelo menos assim, né? Tudo bem que cada organismo é de um jeito, mas faz uns 2 meses eu passei um mês inteiro também sem café e sem nada de álcool. O café foi curioso, porque eu não sei se eu sabia que eu não ia tomar de qualquer jeito e não fez muito. Eu achei que eu fosse ficar com dor de cabeça, não fiquei. E chega à tarde, especialmente quando tem muitas semanas seguidas que é puxado, é pesado, que nossa, vou cair de cara no teclado, assim, né? Mas no primeiro dia, ruim. Segundo dia, melhor. Terceiro dia, rolou. Assim, daí pra frente, 100% não fez falta mesmo. Então a gente... Primeira coisa, tem um hábito, né? Já chega de tarde, almocei, beleza. Chega no meio da tarde e fala, putz, geralmente é a hora que você faz um café. Você vai pensar em fazer um café. Vai te dar vontade de fazer o café. Você não precisa nem estar com sono, mas você vai fazer o café porque você sempre fez o café, então faz o café, né? Aí você vai lá e faz. Nos primeiros dias que você corta geral, é o hábito que faz a diferença, que te dá aquela vontade, de que dá, né? Se faz acreditar que tá cansado com sono pra você poder fazer o café. Passou disso, não sente, pelo menos pra mim, foi assim, eu não senti falta, e é o que o Fábio falou. O sono melhorou e ajudou a regular o sono, que é uma coisa que eu sempre falei que foi um desafio gigantesco pra mim. Agora tá bem melhor. Hoje é uma das primeiras, desde que eu fiz essa pausa e voltei aos pouquinhos a tomar café e bebida alcoólica, tem sido muito raro. Quem vê aqui a gravação, não sei se ninguém percebeu, porque ia perceber, né? Mas tomar café tem sido... Hoje eu tô precisando, né? Tô trazendo tudo que eu tenho de falar. Mas com exceção tem de sido hoje. raro. Porque eu também notei isso, de que se eu tomar um café à tarde, cara, eu vou demorar mais... Não é nem que eu vou demorar mais pra dormir, mas eu não vou sentir que se eu deitar, eu vou dormir. Pode ser uma coisa só psicológica, 100% aberto a ser isso, mas se eu tomo, eu demoro. Se eu não tomo, é rápido. Não é tão rápido quanto a Larissa, que dorme em tempo recorde. Mas corta, assim, de 1 hora rolando na cama, acordado no teto, pra 10 minutos. É meio mágico. Mas foi com esse corte e tentando... Sempre tem motivos e as tentações pra, não, só hoje eu vou ficar acordado até mais tarde. Só hoje. Não. Tenta manter o máximo que você conseguir essa regularidade, porque isso faz mesmo a diferença, é absurdo. Eu tomo café no máximo até as 5 horas da tarde. Café mesmo, geralmente eu só tomo ali até o almoço, né? Depois do almoço que eu vou ali, faço meu cafezinho, que é meu ritual. Eu falo que é a minha meditação ali, que eu faço eu moo o café, faço todo o procedimento, né? Todo o floreio ali. É mais pelo processo do que pelo café em si. Mas assim, depois das 5 é muito difícil de eu tomar café. Até porque teve uma vez, na época que eu trabalhava em escritório, que eu fazia muita hora extra, e a gente tinha mania de tomar shot de café expresso, da Nespresso, enfim, o Ristretto, porque era pra deixar acordado, né? E era às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, e era tomar café, tudo pra ficar acordado. Até uma vez que eu resolvi, eu sem querer misturei um pré-treino com o café. Então, eu nunca senti o coração tão rápido na minha vida.
E depois que eu tomei o café, que eu olhei o pré-treino, eu falei, ué, eu acho que eu fiz besteira. E 5 minutos depois meu coração tava... Aí depois daquilo ali eu falei, não, eu não posso tomar café nunca mais depois das 5. Assim, óbvio que não era só isso, né? Mas tava um hábito terrível. E é muito difícil, assim, tomar depois desse horário. Só quando eu tô na rua, e aí depois de jantar, alguma coisa assim. Mas eu... Justamente por isso, né? Por causa do sono e tal. Eu evito também tomar à noite. E outra coisa que regula é exercício, né? Corrida ajuda bastante. Então, dia que eu corro, por exemplo, longão, é batata. À noite eu bato na cama e apago. É muito difícil eu ter insônia. Tem uns pré-treinos, como eu dizer assim, mais fortes, que você deita na cama e você sente o corpo pulsando. Você estica o braço mexe, assim. Mas ouvi falar, não tenho muita experiência. Não recomendamos. Foi engraçado que até hoje, antes de gravar, eu falei, putz, tô com soninho, tá, não sei o que lá. A Lari, ela comprou eu detesto café saborizado, né? Não dá, né? E quando a gente começou a sair, a Lari não tomava nada de café. E aí ela passou a tomar café, viu que funcionava tomar de manhã e tomou, assim, um Nespresso mesmo que ela fazia aqui. E agora ela tá começando a sentir a diferença do que é um café bom, o que é um café ruim, né? Mas bem assim, ela comprou um café saborizado com canela de Natal, sei lá que diabo é aquilo. E aí, ela me deu pra experimentar outro dia, eu achei intragável, né? Ela falou agora, quer que eu faça o expresso de canela pra você acordar na força do ódio? Eu falei, não vou me... não dá pra tanto. Vamos, em caso de emergência, põe um vidrinho, a gente quebra, eu faço, mas não dá não. E eu cometi esse erro nunca também. tomei. Assim, já devo ter tomado, mas nunca foi uma... me vê um descafé. Não, eu prefiro... É tipo comer polenta ao invés de batata frita, comer uma pera ao invés de maçã. Não, então deixa pra lá. Eu vou só... Eu tomo água mesmo. Eu gosto muito de café com leite, né? E aí... Eu acho que por hábito, assim... Quando eu bebo café com leite, eu não precisa ser um café muito especial, nem nada muito de outro mundo, né? E aí eu cometi esse erro de comprar um saborizado, porque eu vi ele na prateleira, achei bonitinho. Falei, vou experimentar esse aqui com avelã. Que ele falou assim, indicado para café com leite. Eu falei, vou experimentar. Nossa, mas eu odiei de uma forma, até com leite, né? De uma forma... Eu olhei pra Ná e falei, Ná, você gostou desse café? Ela, adorei, é maravilhoso. Eu falei, é todo seu. Eu não tomo nunca mais isso aqui. Terrível, terrível. Aqui em casa eu tenho 2 cafés, né? Um pra tomar só com café. Frescura minha, tá, gente? Mas enfim, um só pra café e um pra café com leite. Assim, café com leite eu bebo um café mais normal, assim, não... Eu gosto do café moído e tal, mas nada de outro mundo. Mas o café mesmo eu tomo um outro, aí geralmente é um diferenciado e tal. Aí esse é de outras marcas, né? Mas eu gosto muito de café com leite, já é hábito desde criança. Minha mãe tomava café com leite e eu trouxe isso até hoje. Você falou, frescura minha. Cara, não tem nada melhor do que ter essas frescuras. A gente descobriu uma coisa que a gente gosta e a gente passar a fazer, às vezes se dá de presente, às vezes só porque tá com vontade. Nada melhor do que isso. A gente reafirma que a gente existe fazendo um negócio desse. Então é verdade. Sou 100% partidário de quanto mais frescurinhas a gente tiver, melhor pra essas coisas. Não, né? uma ou duas. Uma ou duas. Não é tão... Senão não dá pra viver. Ok. Eu sempre penso, tem uma frase muito boa do comecinho de Twin Peaks, que ainda tá apresentando os personagens, né? Aquela coisa assim. E aí o agent Dale Cooper, que é o Kyle MacLachlan, ele fala pro policial da cidade, que é o Harry Truman, ele fala assim, Harry, eu vou te contar um segredo que vai mudar a sua vida. Uma vez por dia, se dê um presente. Não planeja, não espera, só faz acontecer. Se eu achar, chegou o momento, se dá um presente. Cara, eu sempre lembro disso, porque é muito verdade. Você merece se dar um mimozinho. Não precisa ser comprar um negócio, mas é isso. Putz, quer saber? É isso assim, marca de chocolate vende em cima disso há 40 anos. Não é um grande, 40 anos, 200 anos, sei lá. Não é o negócio da indulgência, né? Hoje eu posso, você merece. L'Oreal, né? Porque eu mereço. Então, não é um grande segredo, mas acho que é uma boa filosofia pra lembrar de vez em quando de adotar. Sim, mas se o que você merece é café, tem que aumentar esse merecimento, né? Variar e eu... Eu mereço todos os dias um dry martini feito com Silves e Nori Praia, um pouquinho de vermute e uma azeitona siciliana. Mas o fígado não vai gostar da ideia, então esse eu tomo só de vez em quando. Inclusive eu acho que eu contei aqui em algum ADT que eu cheguei a fazer um curso de café, né? Eu fiz
enfim, preparação, todos os preparos de café, enfim. E agora, recentemente, abriram um curso de café com bebidas alcoólicas. Eu lembrei de você na hora. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, depois eu mando o review pro Marcos, porque... legal. Eu ainda não vou fazer agora, porque é final de ano, não vai ter como, mas eu tô pra fazer esse. Parece bem legal, que são aqueles drinks todo bonitos, assim, tá? Tô pra fazer. O principal, mais famoso, é o Espresso Martini, que é o shot de espresso, o licor de café e vodka, né? Que é o que... Você tem aquela espuminha, parece espuma de Guinness, sabe assim, branca, clássica, você coloca 3 grãozinhos de café em cima, assim. Tem muita variação disso também. Outro dia eu tomei um que era com tequila. Fica diferente. Não era incrível. Eu prefiro o clássico mesmo, mas o pessoal tá experimentando mais com café em drink, sabe? Tem muito que faz com cold brew também, né? O café rouba um pouco o sabor também, né? Assim, ele é muito forte, né? Igual quando você faz alguma coisa com canela. Eu sinto que a canela é uma coisa que rouba muito o sabor. Sim. O café é bem nesse sentido também. O Matt falou, Irish Coffee é clássico também. O Irish Coffee é... Primeira vez que eu tomei uns 5. Eu achei uma delícia, é muito gostoso. Foi num bar lá de São Francisco, inclusive, que chama Buena Vista. Nunca tinha tomado, e é um bar, tudo, né? Fazer o Irish Coffee lá é todo um evento, porque o bartender não faz ele faz 40 ao mesmo tempo. Então é uma maquininha uma linha de produção humana, assim. Vai fazer... Eu falei, nossa, que delícia isso aqui. Em Nova York tem um lugar legal também que eu gosto, que é o Dead Rabbit, que eles servem um Irish Coffee bom. O problema... Vai soar fresco, mas o que eu posso fazer? O problema do Irish Coffee aqui no Brasil é que um dos ingredientes é aqueles cremes... Não é creme de leite, mas cream... Heavy cream, que não tem isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem, você vai no mercado, tem um corredor inteiro de tipos diferentes de cremes feitos a partir de leite, com densidades diferentes e com espumezas diferentes, e isso faz diferença na receita do Irish Coffee. Então por aqui é dificílimo achar. Eu já tentei achar, tentei fazer, não dá. Falta esse creme específico deles, que eles compram em caixinha, e de caixinha de tipo de leite assim, mas é um creme. E porque essa a espuma dele fica gostosa quando você bate muito assim. Daqui, com leite normal fica horroroso, com creme de leite fica nojento, aí não dá. É bom saber, não sabia desse detalhe, não. Mas se no seu curso te ensinarem, aí você me diz pode deixar. Qual que é o segredo. Pode deixar. Eu nunca consegui achar. E tem isso, cara, é muito engraçado também. Você pede nos lugares o Irish Coffee. Eu nunca esqueço. Eu fui no O'Malley's, um bar irlandês tradicionalíssimo de São Paulo. Falei, cara, aqui vai ter um Irish Coffee decente. Veio com tipo confete enfeitado, assim, sabe? Um chantilly horroroso, gorduroso, uns sprinkles, assim, de tipo confete de brigadeiro, só que colorido. Eu falei, que isso? Nada a ver. Só, tipo aquelas coisas, aqueles copos que vem babado de Nutella. Não funciona, não. Aí eu desisti. Nem peço. Foge da proposta, né, do Irish Coffee, vai pra outra coisa, nada a ver mesmo. Pois é. Mas quem estiver em Nova York, Dead Rabbit. Quem estiver em São Francisco, The Buena Vista. E ainda sobre essa questão de hábitos de sono, o Gabriel diz que ele gosta de ligar a TV, né, ouvir alguma coisa enquanto dorme. Ele escuta o Área de Transferência desde o primeiro. E é comum, veja só, ele botar algum episódio pra tocar, pra ajudar a dormir. Geralmente um episódio aleatório, antigo, que ele já escutou antes e que não vai ficar muito atento ao assunto. E isso é legal, né? Pra gente ver como cada organismo é diferente. De novo, tem lá aqueles profissionais que eu falei, né, da produtividade. Tem alguns que vão dizer, não, você tá fugindo da realidade, você não consegue encarar os seus pensamentos, você precisa ficar vendo coisas, né? Mas existem outros fatores. E eu acho muito curioso pensar nisso, mas o nosso ouvido ele tem um ruído natural. E às vezes esse ruído natural incomoda. Então você ativar o ouvido, né, ativar os nervos, suaviza essa tensão. Então fica mais prazeroso dormir. Tem gente que entre aspas, se entope de música. Não é por fuga, é só porque é mais agradável atenuar esse... E não é uma coisa psicológica, é realmente lá o nervo lá que tem o ruído. Né, o barulho que é o silêncio que é ensurdecedor, é um pouco disso, né? Em tecnologia se aprende que todo meio tem um ruído, né? E o nosso nervo não vai ser diferente, né? Também tem um ruído, uns mais e outros menos. Pra mim, eu comentei que eu tenho dificuldade em dormir se alguma coisa estiver tocando, mesmo música, eu não gosto. O meu problema, na verdade, é acordar e ainda estar tocando a música. Me deixa
com uma sensação muito ruim. Eu não sei explicar, não sei dizer, que me dá uma rejeição tão grande do negócio. Assim, eu lembro que eu tava voando, indo de algum lugar pra algum lugar, e eu dormi escutando música. Pra você ver como é raro isso, assim, me marcou. E eu acordei, cara, me deu um faniquito que a música tava tocando ainda, assim, a música interrompeu o meu sono do jeito... E, cara, eu tava escutando, sei lá, eram as obras completas de Beethoven, não era Slayer, sabe? Me deu uma rejeição visceral tão grande. O meu problema é a sensação de acordar e estar tocando alguma coisa, seja música, seja TV, sabe? Isso me buga completamente, assim. Tirando o fato de que, se estiver passando TV Senado, eu presto atenção, não consigo desligar a ponto de só dormir com o negócio ali, um som ambiente. Que é diferente de um white noise pra reduzir o tinido, por exemplo. Isso é uma outra coisa, mas conteúdo não encaixa pra mim, não. Eu também tenho esse problema, não consigo dormir com TV ligada, porque eu começo a prestar atenção. E aí, mas assim, por outro lado, eu só durmo com o ventilador ligado. E não é por causa do vento, é por causa do barulho do ventilador. Então eu já dormi, teve pouquíssimas vezes que fez muito frio no Rio, eu botei o ventilador virado pra parede, com ele ligado, mas pra dormir com o som dele ligado. Podia ser um white noise? Podia, mas não, tem que ser o som do ventilador. Certeza que se for no YouTube você acha um vídeo de 8 horas de barulho de ventilador. Provável. É mais inteligente, mas como eu ainda não procurei, né? Eu só durmo com ele ligado. E sobre o papo que a gente teve sobre GPT, o Danilo Requena falou que é um usuário de GPT parecido com o Rumble e o Mend, mas ultimamente está explorando mais o Raycast. Além das infinidades de possibilidades que ele nos dá, ele também dá acesso a vários modelos, GPT inclusive, e está gostando bastante. Quando eu tentei pela milésima vez adotar o Raycast no meu fluxo de trabalho, foi justamente quando eles passaram a integrar essa galeria de modelos de IA para você, dentro dele, já ativar o modelo, fosse para fazer uma consulta rápida, fosse para interagir, mas... Daí, de novo, né? Eu tentei, não funciona, não tem jeito. Daqui a 6 meses eu vou tentar de novo, vou chegar à mesma conclusão. Não é pro meu cérebro, ele não encaixa direito, né? Mas essas ferramentas todas que estão passando a integrar vários modelos, elas podem ajudar muito, dependendo da situação, do caso de uso de cada um, né? Então eu recomendo que o pessoal dê uma espiadinha. O ruim, né? A questão é que para você usar esses modelos todos, eu acho que ainda é uma função paga que não é tão barata assim para você assinar no Raycast. Mas eu acho que tem um trial. Então, para quem nunca testou, dá uma espiada. Especialmente agora que tem mais modelos, os modelos estão mais capazes e o próprio povo do Raycast está encontrando certamente jeitos melhores não só de integrar isso, mas tirar mais proveito disso. Eu recomendo muito que vocês deem uma espiadinha, sigam aqui a dica do Danilo. E é curioso que saiu essa semana, né? Agora falando minha experiência com o GPT, né? Na semana passada saiu lá o Gemini 3, essa semana saiu o Claude 4.5, o Opus, né? E de tempo em tempo eu falo, será que eu tô perdendo tempo, perdendo desempenho, perdendo vida? Como diria o Coca, preso aqui no GPT, só usando ele. Mas também é outra coisa que o estilo, não é o estilo que ele escreve, que quem escreve sou eu. Uhum. Mas o estilo da interação, o jeito da entrega do material, pra mim, tá fechado ali no GPT. Eu tento e também falando, quer saber? O Claude, eu não gosto do jeito de mexer no Claude, na interface web, né? Eu acho ela ruim. E eles têm umas coisas, eles têm ideias bacanas, aqueles artifacts, eles que apareceram com isso, super legal. A OpenAI, e todo mundo, na verdade, adotou. O Gemini, né? Também já tentei, não cola. Vai muito de preferência de cada um e de talvez o fato de eu ter identificado e aprendido a tirar o resultado que eu quero do ChatGPT. E se eu tentar usar isso no Claude ou no Gemini, não vai. Eu tenho que aprender o jeito deles de chegar num resultado parecido com a qualidade que eu tenho no GPT. E aí aquilo de, né, pessoal que... Dois tipos de pessoas, né? Quem testa todos os apps do mundo de e-mail, cada um que sai você testa. E o outro tipo, eu tô usando, tá funcionando. Eu tô satisfeito, beleza. Mas pra quem nunca testou o Raycast, pra isso é um bom ponto de venda deles, essa integração, sim. O GPT tem me irritado um pouquinho o aplicativo deles. Não sei se eu virei um use case, mas eu tô pegando todos os bugs possíveis e impossíveis. O de Mac? Não, o de Mac tá... Assim, pra mim tá terrível. Eu perdi algumas conversas que eu tinha antigas com ele, alguns projetos, porque atualizou para o 5.1 e algumas conversas simplesmente quebraram.
Elas não abrem mais, dá um erro vermelho lá, XYZ, e é isso. E ultimamente, por exemplo, tem um bug que já tá pelo menos umas 4 ou 5 versões, eu não consigo jogar áudio pra dentro dele. Lembra que eu falei que eu colocava os capítulos e tal? Sim. Não funciona mais, só pela web. Então, eu não sei. Tem me irritado muito, já pensei, vou testar o Gemini, o Claude, ou qualquer coisa, mas aí eu esbarro nisso que você falou. Já tô tão acostumado com ele já me conhece também. Então, a memória do ChatGPT, né? Enfim, já me conhece bem, então eu tô bem reticente a tentar outro aplicativo. Tanto é que eu pago pelo ChatGPT. Eu tenho 1 ano de graça do Gemini por causa da faculdade, melhor, da pós-graduação que eu tava fazendo, mas eu ainda preferi pagar o ChatGPT por causa dessa memória. Eu acho que é o melhor que funciona dentre todos, né? O Gemini eu tenho também 1 ano de graça pra usar e não tô usando. Quer dizer, pra eles é ótimo, né? Porque eu tô gastando a GPU deles e já tá garantida, mas pra mim não funciona não. E no Mac, eu tenho um problema que é recente com o aplicativo do ChatGPT para Mac, que é o seguinte, né? Eu tenho aqui o atalho, que é o Option Espaço, ele já aparece, e sempre foi assim, o Option Espaço já saiu digitando. Por algum motivo, desde a versão passada atualizou, hoje eles não resolveram isso. Quando você aperta o Option Espaço, o foco de digitação não tá na janela dele. Tem que clicar na janela para aí eu começar a digitar. E isso quebra um pouco... sei lá, se eu reiniciar o Mac, talvez resolva, né? Mas é que nem, sei lá, você ativar o Spotlight e ele não digita. Ah, pra você tá assim também, então você falou. Não, pra mim funcionou. Mas eu tenho quase certeza que esse problema do áudio é algo daqui. Eu talvez tenha que desinstalar, limpar, sei lá. Deve ser alguma coisa presa dentro do meu aplicativo, mas eu não vi mais de ninguém reclamando disso. Eu já procurei e tal, mas ninguém reclamou. As conversas sendo perdidas, eu vi que é um problema de sempre, assim. O ChatGPT sempre tem isso, e tem uma thread no Reddit sobre isso, de pessoas que perderam o histórico e gente desesperada porque são conversas de meses que vai pro espaço. Mas esse específico do áudio parece que é algo comigo mesmo. Nossa, eu consigo contar nos dedos de meia mão quantas vezes eu usei o histórico de conversas do ChatGPT. Todas as minhas conversas são transitórias de uma necessidade pontual daquele momento e, sim, se não tivesse histórico, não teria feito falta pro meu caso de uso. É muito curioso isso, né? Que, pra mim... Sim, teve alguma coisa que eu precisava saber qual que tinha sido a data que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, putz, já sei. Eu falei com o ChatGPT, eu fui lá, achei na conversa, foi dia 12 de agosto. Mas tirando isso, assim, resgatar uma informação, retomar uma conversa anterior, né, assim... 2, 3 vezes no máximo eu fiz uma coisa dessa. Curioso. Eu tenho um projetinho do Bom Dia, e aí, por exemplo, a formatação pro YouTube, que é diferente do resto dos podcasts, né? Eu jogo lá, peço pra ele tirar a formatação, já expliquei pra ele como é que é, então ele já gera pra mim bonitinho. Então essas conversas, né, são eternas. Então todo dia eu entro lá, peço pra ele gerar. Então, pra mim, quando começou a quebrar e quebrou justamente essas conversas, eu fiquei sem mãos, assim. Eu olhei e falei, caraca, e agora? Eu tenho que ensinar de novo. É bem ruim. Adestrar de novo. Quem tem acesso a vários modelos, acho que vale a pena testar 3 dias, ver o que acontece. Se dá respostas melhores, se muda o jeito, se não muda. Claro, você tá acostumado, ok, não quer aprender um jeito novo, ok, tranquilo. É o que você faz, né? Sorry, do bater no microfone. É do jeito que fica mais produtivo pra você. Mas se você tem essa liberdade mental, testa, vai que, né, alguma coisa acontece. O jeito que a gente usa IA, feliz ou infelizmente, ainda é muito, talvez pelos aplicativos, é muito chatbot, né? Muita conversa, muito vai e volta. A gente tá usando aqui pra fazer imagenzinha bonita. Sim, tem gente que faz coisas maravilhosas, não é esse o ponto. Mas você pega, por exemplo, o uso que a China tá fazendo, né, com o DeepSeek. Que meio que ninguém fala do DeepSeek hoje, né? Morreu, né? Esse DeepSeek é o que? É um nada. Mas o DeepSeek na China tá todo mundo usando. Você vai lá entra na secretaria de saneamento lá da província de whatever. O cara lá tá usando para produzir os relatórios. Você vai num hospital lá, diagnóstico de imagem, whatever, os caras estão usando DeepSeek. Ok, questão de governo, privacidade lá que não tem. Pode usar tudo à vontade. Né? Se fosse pra cá, enfim...
existem... Eu não tô entrando aqui no mérito do que é certo, do que é errado, não é esse o ponto. Mas a diferença de uso de um pro outro. Lá os caras meteram o pé na jaca, estão metendo o pé na jaca fazendo esse uso, e que é bem diferente do que a gente está comparativamente, a gente está engatinhando, né? Comparativamente a gente, deixa eu ver aqui se eu pego, a gente tá usando, é curioso isso, mas a gente tá usando ferramenta de escrita, a gente tá usando, né, as imagenzinhas. A gente critica tanto a Apple pelo modelo de IA dela, mas na prática é o que a gente usa. Melhor esse texto aqui, traz essa informação. E os caras lá estão tomando decisões, estão fazendo as coisas, né? Quase que a IA estão operando os chineses, né? O DeepSeek tá mandando o trabalho e os chineses lá estão fazendo. Então, experimenta, né? Vai que você descobre coisas interessantes, coisas que atendem ao teu fluxo. Você vai ver que a resposta de uma para uma coisa é melhor, para outra coisa a outra é melhor. Você vai descobrir o teu jeitinho. E é o teu jeitinho, o que, feliz ou infelizmente, funciona para você, né? Porque tem diferenças de modelos, um é melhor para outro, para algumas coisas, para outras não. Talvez pro uso que você faça, você não vai sentir diferença, e tá tudo bem você não sentir diferença, mas se já tá ali, se é só você marcar o checkbox, testa ali, se força a usar a 2G. Sentiu raiva, vontade de tacar o computador na parede, volta lá pro anterior e né, tá tudo certo. É isso que você falou de modelos específicos. Eu tenho usado o Cloud para programação. Eu pago o ChatGPT, poderia usar, né? Mas enfim, não tenho usado. Eu tenho usado o Cloud, que para mim funciona melhor. E entrou também, de novo, entrou no meu fluxo, né? E gratuito funciona mesmo. muito gratuito. Tem funcionado muito bem, assim, muito bem mesmo. Mas eu tô para testar outros modelos. É porque o Gemini, sei lá, enfim, o do Google. Quando eu tentei, foi uma fricção tão grande assim para eu conseguir botar tudo nos eixos que eu desisti. Eu fiquei uma semana tentando desistir. Mas eu vou tentar de novo, prometo. E você não bate muito no limite de uso do Claude, não? Porque o Claude, na minha experiência, é assim. Você fala, me ajuda com o negócio? Ele fala, claro. Fala assim, o que você acha disso aqui? Ah, agora eu bati no limite, agora é só às 4 da manhã. Ou então você assina. Não, engraçado, assim, eu tenho usado ele direto no Visual Studio Code, né? Não acontece, não é pergunta direto, eu não abro ele no chatbot e fica naquele... me fugiu o nome agora, mas é dentro do VS Code mesmo. Sim. Nunca bati no limite, interessante. E não é mesmo. API. Não, é a chat dentro do próprio Visual Studio mesmo. Tá, legal. Deixa eu ver se de repente eu posso estar usando uma versão mais antiga, talvez. Deixa eu confirmar. Que acompanhar essas versões é difícil, cara. 4. 3 dias. É Cloud Sonnet 4. Ah, então tá, é a versão anterior. Build with... É o próprio chat dentro do Visual Studio, então assim, Nunca bati no limite, achei até que fosse bater também, mas talvez seja isso, como é a versão anterior e tal, e eles têm um limite maior, né, mas... Eu tô pra testar o ChatGPT com isso também, né, já que eu pago, né, vamos brincar com ele, mas nunca testei. Dá uma preguiça, né, de perder tempo. Fala, nossa, deixa eu botar aqui no projeto. E você fala, cara, você bagunçou meu projeto, perdi manhã fazendo isso, agora eu vou ter que voltar pra como tava pra aí sim fazer... Ah, não, faço com que eu sei que vai dar certo e pronto. Como eu falei, né, no projeto dentro do ChatGPT tem todas as conversas ali bonitinhas, então na hora que eu vou publicar o episódio, eu pego uma... Faz isso, faz aquilo, gera tag, então já tá tudo ali. Aí quando eu tentei fazer isso com o Gemini e eu fiquei, não, você tá fazendo errado, gera de novo. Gera de novo. Eu falei, cara, não, tô perdendo muito tempo, daqui a pouco era mais fácil eu fazer na mão do que tá te pedindo, então eu desisti. E o modelo de imagem do Google, o Nano Banana anterior, tava engraçado. Faz assim, uma imagem assim, assado. Ele fala, peraí, vou fazer. Tá aqui. Era tipo, esqueci o anexo, mas tá assim a imagem. Ah, nossa, pode crer, não fiz a imagem. Peraí, deixa eu fazer. Tá aqui. Aí tá sem imagem de novo. Ele não fazia a maldita imagem. Eles falaram que resolveram isso agora, com esse Nano Banana novo. Eu tô com isso com o áudio no ChatGPT. Mesmo na web, eu peço pra ele, ó... Aqui tá o MP3, aqui tá a arte, aqui estão os capítulos. Junta tudo. Processando, tá aqui. Aí ele me manda o caminho, é tipo assim, temp, áudio, e o nome do meu... Eu falo, como é que eu vou baixar isso, amigo? Eu mandei já pra ele, como é que eu vou baixar?
Não, o link tá aqui. Aí manda de novo. Tá, cadê o link pra download? Ele, não, tá aqui. E de novo, eu falei, não, cara, exato. pelo amor de Deus. Tanto é que eu comecei a fazer um app só pra juntar tudo isso pra mim. Você nunca tentou o Forecast do Então, eu Marquarment? usava. Só que o meu nível de preguiça no cúmulo, qual é? É pegar o HTML e ele fazer isso pra mim. Porque eu gero HTML pro podcast. Então a minha ideia é... Eu tô fazendo um aplicativo só pra isso. Que é pegar o HTML e juntar tudo. Excelente. E aproveitar que o Giva tá aqui e falar um pouquinho de como foi esse ano no Bom Dia Tech. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que tá patrocinando mais esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como sempre estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público. Geralmente seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você acessa o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual e você tem 30 dias também para testar. E ainda por cima, acessando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. E Giva, como anda o Bom Dia Tech? Olha, muita coisa. Não, esse ano, cara, você falou do ano, né? Como é que foi o ano, enfim. Esse ano foi bem legal. Um ano de IA, né? Todo episódio tem alguma coisa de IA, mas foi um ano bem legal pro podcast. Acho que foi o primeiro ano que eu fui a um evento, graças ao podcast, que eu fui à BGS fazendo cobertura de imprensa. Então foi bem legal. Tive contato maior com algumas empresas, até no próprio evento, né? Eu pude conversar com o pessoal da Samsung, pessoal de várias empresas de games, então foi algo diferente, assim, do que eu estava acostumado, mas ao mesmo tempo desafiador, né? Porque são 2 anos fazendo podcast todo dia, então sem férias. Tanto é que esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou tirar períodozinho de férias. Ó, primeira mão, notícia em primeira mão, olha só. Mas nas próximas semanas eu vou tirar alguns diazinhos, porque são 2 anos ali sem parar. Mas é legal, foi muito bom, assim, muito... Eu não achei que eu fosse aguentar o desafio, né, de fazer todo dia. Quando eu falei isso com o Mendes lá atrás, eu falei, cara, eu vou tentar. Mas deu certo, né? Eu comecei também a Era do Pixel, mas esse tá bem difícil de conseguir colocar nos trilhos, tenho que admitir, fiquei algumas semanas sem, o pessoal até reclamou, mas tá indo devagarzinho, tá indo. Eu pensei em te perguntar isso porque você passou por algumas marcas nesse ano com o Bom Dia Tech, tanto de números redondos de episódios, o que é muito bacana, né? Que dá aquela... ajuda a dar uma dimensão, né? Porque vai cresce rápido esse número de episódios numa coisa diária. 562 amanhã. Então, cara, é uma loucura. Daqui a pouquinho, mais rápido que você pensa, você vai batendo 1000, né? E também de ter... quantos anos? 2 anos. 2 anos, né? E 1 mês agora. Então, assim, o primeiro ano vai aprender, entra no fluxo, aí começa a entrar nos trilhos a ponto de você ter se sentido confiante o suficiente de ter tempo e dedicação para você fazer o segundo podcast com uma proposta totalmente diferente da primeira, né? Roteiro, outro não é roteirizado, né? Você tem ali um outline, etc. E tendo entrado nesse segundo ano, já tá consolidado, imagino que a audiência esteja bacana também. Então eu resolvi perguntar assim, né? Olhando para trás, né? O quanto que você... a gente, quando começa a fazer, acho que tá sabendo tudo. Aí você vai fazendo, você saca que, na verdade, você sabia nada. Você tá aprendendo, trocando pneu com o carro andando, né? Aí volta a ter a confiança de fazer e etc. A ganhar, a sacar a responsabilidade editorial também, que é uma coisa que vem meio com o tempo, assim, né? De o que você fala, as pessoas vão ouvir de verdade, elas vão depender de você de verdade pra se informar e o que você fala tem peso, né? E
No episódio, inclusive, de amanhã, no caso de sexta-feira, né? Pra quem tá ouvindo é o de hoje. É sexta... Não, desculpa, de quinta. Desculpa, Edu. No episódio de ontem, que foi ao ar ontem, de quinta-feira, teve uma notícia, inclusive, que eu falo sobre... Enfim, é um caso bem complexo sobre o suicídio de um jovem e a relação com o ChatGPT. Então, por ser um podcast matinal, antes de dar a notícia, eu aviso as pessoas. Eu falo que é um tema sensível. Falo que quem tem criança, eu peço para não ouvir junto, porque, enfim, não é um assunto legal de se ouvir com crianças e tal. E eu senti muito essa responsabilidade, assim. Eu tento me colocar no lugar do ouvinte, né? Que afinal de contas eu comecei o podcast porque eu era um ouvinte. Então eu tento me colocar no lugar das pessoas e eu tento ter um pouquinho dessa responsabilidade e tentar não errar, que é quase impossível, né? A gente sempre vai ter algum errinho, principalmente quando fala alguma spec de telefone, com aqueles números impossíveis. Mas foi muito legal. Esse ano eu também tentei fazer review de alguns produtos e tal, mas por falta de tempo não rolou de continuar, mas eu quero voltar a fazer para o ano que vem. De repente um produtinho aqui, outro ali. Eu tenho recebido também algumas chaves de jogos, então eu queria fazer também algumas brincadeiras com jogos. Mas é isso, assim, falta tempo também, né? Porque podcast é diário e trabalhando é complicado, mas se começar a sobrar tempo, eu quero ver se eu volto com review e tal. Talvez não em vídeo, porque vídeo dá muito mais trabalho do que áudio. Muito mais trabalho. Então, teria que ser algo só áudio mesmo, que é mais fácil, vamos dizer assim. Ou pelo menos tá no meu fluxo, né? Cara, vídeo é 4, 5, 10 vezes mais trabalho pro mesmo resultado, mas deu pra entender o que eu quero dizer. Então tem que ter. Tem pra ficar bom, né? Se for pra ficar ruim, pra quê, né? Exato. Tem ponto. Teve você falou de número, etc. Que eu também. Quando no loop matinal era dólar, eu falava real, era real, eu falava dólar, eu falava milhão, bilhão. Era normal errar esse tipo de coisa. Mas teve essa semana, foi engraçado o que você falou. Eu não vou lembrar os específicos, mas era a versão do número tal, do sistema tal, da versão não sei o que lá. Eu ia dar risada, porque era uma frase tão maluca, e você riu na gravação. Então não passou batido. Então, como era falar de voz alta. Galaxy Watch 6 que estava recebendo o Wear OS 6 da One UI 8 e ainda tinha o Galaxy Watch 5. Eu falei, cara, não dá. É isso. E nesse não caso dá. específico, o próprio One UI, né? O nome do sistema, mas tem um número, que é o número 1 junto, então 8 com 6 com 5. Eu fui rir, você riu junto. Falei, ok, então não passou batida, como às vezes a notícia séria soa ridícula, dita em voz alta, né? Na era do Pixel eu tenho brincado com isso, né? Porque tem alguns nomes de atores e atrizes impossíveis de falar, né? E aí, por mais que a gente pesquise o nome da pessoa, às vezes a gente não encontra, ou às vezes é muito difícil de pronunciar. Então eu brinco, o próprio Chalamet, o Timothée Chalamet, eu brinco que é o Timóteo Chevrolet, porque eu não consigo falar o nome dele direito. Ou repito 15 vezes na gravação. Então já entrei na brincadeira também. O Dante Gessulli sempre brincava também com o nome dos gringos, assim. Ele tirava sarro de si mesmo ia falando Timothée Chalamet. Como diriam os Internationals, que ele sempre brincou no podcast também. Isso é a personalidade, né? E isso é legal, né? Personalidade. Porque às vezes eu vejo que as coisas elas ficam muito pasteurizadas, né? E, por exemplo, você acabou de falar da questão aí do ChatGPT. Dá pra gente falar sobre o que aconteceu do ChatGPT sem mencionar o fato propriamente tal? Porque, entre aspas, todo mundo sabe, né? Aconteceu uma coisa ruim lá e tal, não sei o que, deu a indicação errada. E a gente, como um lado mais técnico, a gente tem que falar, olha, o ChatGPT, ele errou. Existe uma responsabilização da empresa. Mas o ChatGPT, ele errou porque ele é um modelo de linguagem, ele não é gente. Ele não é uma pessoa mal intencionada. Ele não é uma pessoa que... Só brincadeirinha, desculpa aí. Não, aquilo dali é um modelo, né? De alguma forma, o ChatGPT, a IA, dentro do modelo dela, achou que a melhor resposta era aquela. Que é uma resposta errada. E a responsabilização não é em cima do ChatGPT. É em cima da OpenAI. E aí, como é que é? Você vai colocar um negocinho falando que não pode fazer isso, você não vai responder sobre isso, você vai, né, colocar disclaimer, você vai tirar do ar. E às vezes as pessoas confundem a tecnologia, né, com
com a empresa, com o resultado. Eu acho que o papel da mídia em geral é assim, joga a bola para cima. A mídia em geral nem consegue talvez entender. A gente muitas das vezes não consegue entender. Mas dentro da tecnologia é tentar separar as coisas, né? De colocar a nossa personalidade, dizer o que a gente quer falar, separar e explicar, né, para um público um pouco mais... menos leigo. E eu acho que um pouco disso tá na graça também do Bom Dia Tech. E uma coisa que eu notei muito esse ano, você falou disso do modelo, né? Da culpa do modelo, enfim, a empresa tem que ser responsabilizada. Uma coisa que eu notei muito esse ano, dando notícia durante o ano inteiro sobre IA, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas é como se a gente estivesse naquela mesma época em que as redes sociais eram a terra sem lei e tudo era permitido. Então com a IA parece que tá um pouco nisso, sabe? Que as empresas se sentem nessa terra sem lei, só que a lei chegou mais rápido, porque a gente já aprendeu um pouco, talvez, com as redes sociais. Então, eu senti muito isso esse ano. Eu senti a evolução das notícias, né? Porque a gente vai dando notícia todo dia, a gente vai criando a história na cabeça, né? E eu senti muito isso, assim, da evolução, né? Das pessoas, dos governos olhando e falando, não, peraí, não vamos repetir o erro de novo, né? A gente já deixou a terra sem lei com as redes sociais, não vamos fazer de novo. E é muito nesse caso, assim, mas as empresas ainda se agarram nisso de, não, é tecnologia nova, tem que deixar, tem que liberar, e não é bem assim, né? As desculpas da empresa, e é sempre, especialmente com o governo agora, é China, né? Não, se você fizer qualquer coisa, a China vai ganhar. A China vai ganhar. Puta verdade, a China não pode ganhar, né? Então libera tudo. Isso tá me dando uma gastura enorme também, né? Especialmente essa semana da OpenAI. Por outro lado, a gente não tem avanços de IA na Europa. Mas não precisa ser esse 01, entendeu? Não, mas, assim, as empresas não estão certas. Mas, por outro lado, os governos também não estão certos. A questão é arranjar um ponto ali no meio, né? Não dá para agradar a todo mundo. E a gente vai ter que saber os riscos que a gente vai correr e como correr. Hoje, se você tiver uma boa ideia, você vai arranjar o melhor país para colocar isso. Peraí, eu não vou fazer isso aqui na Europa porque eu vou ter dor de cabeça. Bom, vamos fazer aqui nesse outro aqui que é melhor. Então, concordo com o Giva que é um pouco da terra sem lei das redes sociais, mas é diferente porque o negócio da rede social, né? Como é que a rede social ganha dinheiro? Ganha dinheiro com anúncio. Então, rede social é mídia, é anúncio. A rede social vai tentar te vender, não, a gente tá aqui nosso negócio é discurso livre, sei lá, debate popular. Não, teu negócio é anúncio porque é onde tu ganha dinheiro. Então vamos deixar isso bem claro. IA é outra coisa, IA não ganha dinheiro com anúncio. Talvez até nem ganhe dinheiro ainda, isso é outra questão. Ainda. Mas, enfim, ainda. É combinar é que a gente não consegue ter uma conversa séria sobre isso, né? Por exemplo, se a gente vai conversar sobre pirataria, tem tantas camadas, tantos pormenores, é melhor não discutir, porque você vai arranjar confusão com alguém, né? Que vai ter um pensamento mais simplista, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é assim, mas não tem aquela discussão, para esse público, esse cenário, ganha, perda, tal, o que é melhor fazer? Mas se for assim, peraí, não tem um meio do caminho? Falta às vezes aquela discussão, né? Hoje em dia, a discussão que a gente tem é muito de lacrar, né? Deixa eu colocar aqui um argumento matador e só faz muitas vezes, que é uma piadinha muitas das vezes, uma frase que pede escopo, mas né, acalma, né? Fala aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa se sente tranquila, segurar isso aí. Gostei, isso aí, é isso aí que eu vou seguir. E é bem mais complicado, né? Você pega, falando de IA, parte ética de regulação, ninguém tem a menor ideia. Você pega os filósofos falando que talvez tivesse alguma ideia melhor do que disso. Os caras falam sobre o humano. Não, o importante é ser humano. Não, é ser humano. Tá, legal, mas e aí? O que mais? E outras implicações? Me fala mais aí, né? Até onde eu posso ir, até onde que eu não vou? Quais são, né? Assim, é muito incipiente ainda para todo mundo. Então, regulamentar também é um pouco difícil, né? Criar um modelo misto. As empresas, óbvio, vão procurar o caminho mais fácil, não é esse o ponto. E elas têm que ser responsabilizadas. Não tô aqui querendo dizer que elas não têm responsabilidade, que é tudo maravilhoso. Não, elas têm responsabilidade. Mas não necessariamente o modelo é culpado, porque o modelo, né, ele não é gente, né? Você não está cobrando de uma pessoa, você está cobrando de um modelo que vai atuar como um modelo. E a gente, muitas das vezes, não sabe o que é um modelo.
Uma coisa que eu fico pensando, na verdade, com o Arthur acompanhando essas notícias e evolução disso, primeiro, né? Isso é uma coisa que eu notei muito quando eu fazia podcast diário, que você vê a evolução do Black começa a colar. E, por muito tempo, era o Facebook que era o principal mau ator de relações públicas, ainda é, da humanidade, né? Então era muito... E aí foi aí que eu comecei a pescar esse lance é um problema difícil de resolver. Isso é uma coisa que o Scott Galloway começou a falar muito, especialmente quando o assunto era... Como é que chamava a diretora de operações da Meta, que se aposentou? Aposentou não, né? Ela saiu de lá... Me fugiu o nome agora. A do Lean In lá... Enfim, né? Ele falava sobre ela, que ela era... ela limpava a barra, ela fazia a lavagem de caráter do Zuck toda vez. Temos orgulho do progresso que fizemos, a gente leva isso muito a sério, é um problema difícil de resolver, etc. Falei que você voltou. No caso do Facebook era sempre esse, né? E apontar o dedo pro outro. Então sempre que botou o Zuck pra falar no Congresso, pra dar, mas veja bem, né? A ameaça chinesa e o TikTok, Cambridge Analytica, é sempre os outros, né? Certeza que ele vai chegar lá ele vai ser chamado de novo, né, pra depor. Na verdade o Facebook, não sei se vai ser ele. Sheryl Sandberg é o nome da executiva, mas enfim, que teve esse estudo aí que o Facebook interrompeu. Quem escuta o Bom Dia Tech sabe, né? Sobre saúde mental de jovens, etc. E vão chamar. Certeza que ele vai falar, veja bem, esse problema endêmico da tecnologia, o ChatGPT, né, vai apontar para o OpenAI. Porque esse sempre foi o blá deles e vai continuar sendo, porque aparentemente achei legal que eles culparam a mídia, né? Dessa vez o estúdio estava contaminado pela mídia. Eu falei, tá, mas vamos lá. E por isso você joga fora, você não refaz. Mas assim, não dá pra esperar nada deles que não seja esse tipo de coisa, né? Então, e aí você vai começar a passar pelas bobagens de press release e entender o que eles querem dizer, né? Ou então começar a prever o que eles vão dizer, que é triste e curioso ao mesmo tempo, né? A própria Anthropic, né, falando com esse discurso mais transparente. Não, aqui os IAs, aqui os agentes, China, não sei o quê. O próprio fato dela se dizer eu sou transparente implica também que as outras não são. A gente é transparente aqui, olha aqui, ó. Nos invadiram aqui, olha só o que esses caras fizeram. Se isenta, mostra, mas por outro lado diz, e as outras, né, mostraram? Não tem muito desse discurso, né, que vai sendo construído diariamente. Agora, Arthur, voltando ao papo original desse pedaço, né? Quando você, sei lá, pensa no Bom Dia Tech do começo do ano. Eu tô focando aqui no Bom Dia Tech, não no Era do Pixel. Você falou, no Era do Pixel é mais complicado de entrar, então o Bom Dia Tech você tem um jeito um arco maior e mais fácil de sacar, né? Tá dentro do que você queria, que você esperava, você tá feliz fazendo. Porque uma coisa é, às vezes, assim, isso eu também percebia, falar pela minha experiência de Lume Patinal. Uma coisa é saber que o podcast tá sendo muito baixado. Outra coisa é eu sentir que eu tô feliz fazendo esse negócio. Que era o caso. Independente de quanto download tinha. São coisas muito separadas. Mesma coisa com o GHz, mesma coisa com o 95 Mac. Uma parte é o que tem que pagar os boletos. Outra parte é a que você não levanta e fala, nossa, tem que fazer tudo de novo hoje. Por muito tempo eu senti isso quando eu não tava feliz com o que eu fazia, né? Como é que tá pra você? Não, tô bem feliz com ele. Mas, assim, como eu falei, eu preciso sim de umas férias. Vou tirar alguns diazinhos. Provavelmente 8 ou 10 dias, eu ainda tô me decidindo. Vou decidir até amanhã, inclusive. Mas eu vou precisar dar uma parada em algum momento, porque... É cansativo, obviamente, e o trabalho também estava muito puxado, então juntou muita coisa. Mas eu tô feliz. Tanto que, assim, por questões de números, né? Se a gente colocar na ponta do lápis e pagar contas, o podcast infelizmente não paga conta. Eu também, é falta de vergonha na cara minha, talvez, de não fazer um apoia-se ou coisa do tipo. Já deveria ter feito. Mas não... Mas eu tô bem feliz, sim. Acho que eu aprendi muito com o Bom Dia Tech, né? Aprendi a falar melhor. Eu sinto que em apresentação, no dia a dia, por exemplo, no trabalho, hoje eu falo melhor por causa do Bom Dia Tech, né? Todo dia eu tô ali falando o roteiro, por mais que seja lido, a gente aprende a falar melhor. Então, eu aprendi muito com ele. E a gente vê um pouco o rumo das coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia. A gente aprende muito sobre os blás, né? E das empresas, como você falou, e das pessoas também, né? Alguns ídolos. Para pessoas que não conhecem tecnologia, né? Por exemplo, já vieram falar para mim sobre o Elon Musk, não sei o que, e o cara é um gênio, não sei o que. Eu olho e falo, vamos conversar. Senta aqui. Você já ouviu o Bom Dia Tech? Então, assim,
mas é bem interessante, né? Depois de 2 anos, eu posso falar que aprendi muito. Faço porque eu realmente gosto, assim, não é pra... não paga a conta, não é pelos números, porque podcast eu sinto que caiu muito nos últimos meses. Não sei se vocês também sentiram isso, mas assim, eu sinto que as pessoas diminuíram o consumo, então não é pelos números, não é nada disso. Mas é mais porque realmente eu gosto de produzir o podcast, né? Assim, dei uma migrada de interesse das pessoas para vídeo. Isso é Exato, meio... É de todo o mercado. E ao mesmo tempo, o mercado patrocinador deu uma relaxada também no interesse. Sim. Então se junta as duas coisas e falam, vai ter que ser na paixão mesmo, né? Não tem jeito, mas... Mas é fase também, né? Isso vai e volta, assim... E assim, perto do que eu tinha aos 2 anos atrás, né? Assim, por exemplo, hoje eu tenho contato com essas empresas. Eu recebo os pairs das empresas, de algumas empresas para falar aqui no podcast. Então isso, por exemplo, eu acho muito legal. Eu gosto de ter esse contato, né? Então eu acho que isso para quem gosta de tecnologia, né, e fala sobre tecnologia, eu acho que é fantástico, assim. Eu curto bastante. E você, Coca? Eu sei que uma coisa é vontade, outra coisa é tempo. Mas de ter uma regularidade maior, não sente falta, não? Sinto falta do contato, né? Da interação, compartilhar as coisas. Porque no final das contas, o meu interesse foi conversar sobre um assunto. Eu queria interagir, não necessariamente falar sobre notícias. As notícias eram só uma desculpa para conversar, né? O GVG falou aí do Elon Musk. Pô, o cara é um gênio, tá, mas quais foram as genialidades dele? O que ele fez de gênio, né? Poder ter uma conversa franca, né, com as pessoas, ouvir, pô, fez isso aqui, fez aquilo outro, tem isso aqui, não fez aquilo. Então, para mim, a tecnologia era uma área de interesse, uma área que muitas pessoas se interessam e era um ponto de contato. E hoje eu sinto que teve essa mudança para vídeo. Hoje eu sinto que o interesse por tecnologia mudou, né? Hoje a gente está mais interessado em IA, em carros whatever, né? Que acaba sendo também IA de alguma maneira, né? Mas esses desdobramentos de IA... Só que acaba sendo necessário também falar sobre IA, mas IA é um mundo muito difícil de falar, né? De colocar, talvez pela proximidade que a gente tenha com tecnologia, essa tecnologia de consumo, né? Fique mais fácil da gente traçar paralelos, mas a IA bruta ainda é muito alta, né? Difícil de conversar sobre isso. Então hoje acho que falta arranjar um novo meio. Acho que o podcast, não é que não seja mais um novo meio, mas é que o podcast ele tinha um veio quando a galera ia pro trabalho de carro, de metrô, e as pessoas continuam indo trabalhar. Mas, proporcionalmente, a gente digitalizou, né? Hoje em dia a gente tá trabalhando em casa. Realmente está trabalhando de casa, né? O Giva tá trabalhando de casa. Então, como é que a gente faz? É o vídeo, esse novo caminho? Qual é o assunto? Qual o motivo hoje para conversar? É que nem o Giva tava falando. Caramba, pô, o relógio realmente me incomoda de ficar esfregando no metal do Mac. Pô, é película. Quero falar sobre isso, porque são esses insights, né? Essas chispas, essas fagulhas que você não encontra na IA. Na IA você vai falar de um problema teu, né? Que tá te incomodando. Caraca, eu preciso disso daqui. Pô, sai lá a resposta. Você vai e faz o que tem que fazer. Mas existe um outro lado que é a da conversa. E muitas das vezes a gente não consegue arranjar um grupo para conversar sobre coisas que a gente gosta, né? Onde é que eu vou conversar sobre tecnologia? Onde é que é a esquina nerd para conversar sobre tecnologia? Hoje tá aumentando, tem mais gente, gera um peso maior, mas né, existe uma galera, né, que sabe o que é podcast, a diferença de podcast, feed, RSS, né, que sabe o que... E a galera que vai lá no Spotify. E todas são ok, mas como é que fala, né? Qual é o jeito de falar, qual é o assunto, qual é a maneira de interagir? Então, embora o assunto seja tecnologia, o meu interesse é muito mais humano do que propriamente, né, a tecnologia fria, né? Eu quero mostrar pro cara, sim, isso aqui é uma tecnologia fria, mas olha esse lado humano, olha isso aqui, olha desse jeito, olha esse impacto, né? Você pega sei lá, o Facebook há 20 anos atrás. O que o cara fez foi uma máquina de like lá, né? De dar notinha pra
para as pessoas. Nem de longe o cara tinha a visão do que se tornou hoje. Na verdade, 10 anos atrás, porque eu não continuo mais ou menos a mesma coisa nos últimos, 15 anos, mas enfim, é mostrar essa coisa, assim, né, que às vezes, que é o lado da tecnologia. O Facebook todo ano fala, não, caraca, isso aqui é muito maneiro. Porque tem que falar, senão as ações não sobem, e se as ações não sobem, não consegue pagar os funcionários com as ações, com não sei o que. Faz parte do papo, né, do blá blá blá. Mas você olha, cara, o Facebook é o mesmo há 15 anos, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Não mudou a sua essência. Se você acessou o Facebook há 15 anos atrás, você vai acessar hoje, você vai ver lá o like. Talvez agora tenha like, dislike, like too much, not like, enfim, tem algumas mudanças, mas a essência continua a mesma, né? Não, agora é o 3D aqui, ih, rapaz, não deu certo esse 3D, não, mas aqui a gente tem aqui o virtual, o óculos e não sei o que, não, agora é o IA, o Llama, e sempre tem a nova bola da vez, e saber entender, cara, é a bola nova da vez, mas, né, calma, vamos ver se essa bola da vez vai rolar. Saiba que faz falta, tá, Coca? Obrigado. Verdade. Inclusive, tanto o Coca-Tech Diário quanto o Loop Matinal eram meus companheiros de trabalho quando eu ia pra empresa, ficava no metrô lá. Ouvindo. Pois é, esse era a companhia, né? Tinha um espaço no dia. Hoje mudou, né? Hoje, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente entra? Hoje eu recebo muitas mensagens e assim, isso é algo fantástico. Apesar de não ser milhares, milhões, igual um canal do YouTube, eu acho legal do podcast pequeno, igual, por exemplo, o Bom Dia Tech, que assim, ele ainda é pequeno perto de gigantes, né? Do YouTube, mas é legal você ver o uso de algumas pessoas, e muitas pessoas me mandam foto às vezes do café da manhã, às vezes é pela Alexa, às vezes é indo trabalhar. Eu acho isso é muito legal, isso é fantástico, assim, e essas mensagens também motivam muito a continuar, né, porque realmente tem época que, cara, você tá cheio de coisa pra fazer e ralou o dia inteiro, chegou 8 horas da noite, tá bom, ainda vou ficar aqui no computador mais 2 horinhas fazendo podcast. Caraca, será que... Mas é bem legal quando você vê essas mensagens, dá um ânimo de novo, né? E aí eu fiz a loucura realmente de fazer a era do Pixel, mas esse... Foi engraçado que as pessoas que ouvem é um público totalmente diferente, por incrível que pareça. Então, é outro consumo e tal, e também tem sido legal. E a Era do Pixel é um lembrete pra mim de que todo mercado tem drama, todo mercado tem rivalidade, todo mercado tem polêmicas que você era de fora e fala, gente, como vocês estão gastando tempo com isso? Aí vira página, né? Aí troca de assunto, a gente tá falando a gente gasta tempo se preocupando com polêmicas que tem a ver com o mercado que a gente se interessa. Então a gente fala disso, relevante, disso o cara que faz podcast há 458 episódios, pelo menos do DT, né? Então é curioso, né? Você sai um pouquinho, vai pro mundo do lado, o template é o mesmo, né? Troca os nomes, mas é tudo muito igual, assim, é curioso isso. É só ver o caso da Warner, né? Tipo, a Warner tá nesse papo de vai ser vendida, não vai ser vendida. Ano passado era a Paramount com a Skydance, aí agora virou um conglomerado e tá quase engolindo a Warner. E do lado de tecnologia eu passei o ano inteiro falando de TikTok. Até agora ele não foi vendido. Então, o TikTok deveria estar bloqueado. Então, você assim, pega... A gente fica meio nihilista depois de um tempo com essas coisas também, né? E eu lembro, né, as matérias que eu escrevi no Mac Magazine, assim. TikTok não vai ser... Não vão parar de tentar, mas não vai ser banido. O processo de anticompetitividade da Apple não vai dar em nada. Exato. E vai. Exato. Aí eu lembro, né, e você também já fez isso, né? De assim, nossa, aconteceu um negócio, preciso gravar, tá de madrugada, não pode ir pro ar amanhã, vai estar desatualizado. Sério? Não. Você pega 6 meses depois e fala, cara, que correria idiota pra falar um negócio do TikTok, até agora não tá resolvido, sabe, assim, você fala, vai dando uma dimensão também, né, do que de fato, uma coisa é você se preocupar de ter a qualidade editorial, de passar a informação certa, tudo bem, isso é trabalho, o trabalho é esse, né, mas outra coisa é a gente pensar como tem essas urgências que acontecem, que na verdade elas acabam não sendo uma urgência, porque é isso, depois de tanto tempo deu ninguém nada.
Tá igual. Era lá antes do Trump. Então isso dá um pouco da dimensão também, né? De tudo é um contínuo e, na verdade mesmo, né? Aquilo que a frase, sabe o que vai acontecer? O que sempre acontece? Nada. O do Google também saiu em setembro, né? Não deu nada, né? A decisão... Do Google, do Facebook. Não, ainda, o monopólio ainda tá rolando. Acho que o que saiu foi um outro agora, eu não me lembro. Foi o contrário. O do monopólio saiu, Isso, ele verdade, levou um tapa na mão, mas é o de propaganda, que esse ainda pode dar problema. Mas o da Meta também, o lance lá de desfazer o WhatsApp, Instagram, o juiz falou, não, o argumento foi foi isso do Facebook. Esse... E tá há meses, assim, eu lembro de dar notícia disso lá atrás, e aí o cara chega agora e fala, não, mas por quê? Porque não tem argumento. Cara, vocês ficaram quase 1 ano reclamando disso, e eu olhei e falei, tá bom, não acredito que é essa a notícia final dessa história inteira. Exatamente. Essa história do TikTok eu já pensei em fazer uma linha do tempo. Eu tô esperando terminar pra ver se vale a pena fazer uma linha do tempo e contar todas as vezes que foi e voltou. Mas vamos ver mais pra frente, eu vou ver se eu crio coragem. É um bom projeto pro episódio 1000, pelo andar da carruagem. Ou 2000. Mas outra que também é repetitivo é rumor da Apple, né? Às vezes eu fico até assim, eu tenho alguns rumores que eu trago pro podcast, e aí eu olho e falo, cara, eu já falei isso. E aí chega... Quando eu consigo gravar, que às vezes eu gravo o Bom Dia Tech na sexta pra segunda, né? E aí, dependendo do que acontece no final de semana, eu regravo uma notícia ou não. E antes, não, eu ficava acompanhando o Mark Gurman. Só que eu comecei a ver que ele repete os rumores. Sim. E às vezes adiciona só um negocinho, eu falo, não, peraí. Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, tá bom. Então, já entendi o seu jogo. O lance do Gurman é que ele tem a newsletter que tem que sair todo sábado. Exato. Tem que justificar. Domingo 9 da manhã. Então, de fim de semana. Então, eu já aprendi o horário por causa disso, eu gravava depois. Às vezes não aconteceu nada. E você, como editor-chefe do Bom Dia Tech, sabe muito bem. Tem dia que você olha e fala, cara, como é que eu vou espremer 10 minutos que seja de notícia aqui? Porque não tem. Amanhã vai ser impossível. Amanhã é Black Friday. Amanhã para eu gravar um episódio pra sexta é terrível. Você entra na maioria dos sites, é só promoção. Amanhã eu sei que eu olho, eu falo, tá bom, vai ser difícil. Vamos ver o que eu consigo aqui pra... É dia de pegar 3 notícias e explicar todo o contexto. Que não se lembra, foi isso. Não, e eu fiz o erro de fechar sempre 6 notícias. Então, assim, se eu der menos, me incomoda. Então, sim. Eu tenho esse erro de dar 6 notícias. Então... mas pra você pelo menos não atrelou o conceito do podcast a ser de 6 notícias. Não, é uma estrutura não. que você segue e que eu vou apostar que a maioria das pessoas nunca parou pra contar e não vai sentir falta. É verdade. Por outro lado, eu entendo muitíssimo bem o faniquito interno de falar, eu não vou quebrar essa estrutura, que se eu quebrar uma vez, eu vou quebrar todas as vezes, aí o que estamos fazendo aqui, né? Então, eu entendo bem, os princípios da criação do podcast são esses, não vou quebrá-lo. É igual o YouTube, eu passei metade do ano inteiro brigando com o YouTube porque sumia os episódios. Eu acho que eu cheguei a falar isso aqui alguma vez. Você conseguiu resolver? Porque o IA sob controle é assim, é infernal. Não. Também. Aí o que eu fiz foi tirar o feed e subo manualmente todo dia. Então eu vou lá, pego o Fusioncast do Rambo, que funciona até hoje, gero um vídeo, subo pro YouTube, e aí foi onde eu falei que eu passo no ChatGPT pra tirar o HTML, formatar bonitinho e jogar pra lá. Eu tô fazendo isso todo dia. Um dia eu esqueci e ninguém reclamou. Eu falei, por que eu tô fazendo isso? Ninguém reclamou, gente. Mas eu continuo fazendo, porque eu sei que tem os ouvintes lá, são poucos, mas tem. Mas assim, não resolvi e o YouTube parece também que não quer resolver. Então eu continuo subindo diariamente no Spotify, né? Que é no... Eu ainda uso o Spotify Podcasts, ainda não migrei. E no YouTube todo dia agora. Nossa, é um trabalho. Eu no IA Sob Controle, que também deve ser um lance entre o Spotify e o YouTube, na verdade. Porque na Sob Controle é assim. Só que lá falou, nossa, é verdade, né? Faz um mês que eu não entro lá pra ver. Aí tá, private, public, private, public, private. Fala, cara, qual... Não tem a menor consistência do porquê. É sempre as mesmas trilhas, a mesma descrição, é tudo igual. Mas aí ele fala, não, isso aqui eu não vou distribuir. Então, tem um amigo meu que ouve sempre no YouTube. E aí ele me chamava atenção, falava, Arthur, sumiu. Aí eu comecei a prestar atenção,
como eu publico 1h da manhã, eu acordo, eu abri o YouTube e olhava. Falei, tá publicado, tá público. Tomando meu café da manhã, veio a mensagem do meu amigo. Arthur, tá privado. Eu falei, cara, não, impossível. Eu acabei de olhar. Eu olhava privado. Não faço a menor ideia do que é isso. Mas uma coisa que eu não fazia no feed do YouTube é que o YouTube tem... A descrição do YouTube não é feita para ser uma descrição de podcast, né? Então, dependendo do tamanho, quantidade de links, isso eu falo, não, dane-se. Vai, o que entrar, entrou. O que não entrar, tem site, tem aplicativo, assim, já tá aqui, né? Já é um trabalho para 6 pessoas. Então, essas pessoas sabem que elas vão encontrar ali no outro lado, mas isso até hoje é bem limitado mesmo, a quantidade de caracteres. O Spotify também tem um limite, mas até que é generoso. Mas especialmente a descrição do IA sob controle, que tem 60 notícias num episódio, tem hora que o Spotify fala, véi, edita isso aí, não dá. Aí eu mexo ali, aperto um pouquinho, aí faz passar, mas tem esses ajustes, né, de plataforma. Era do Pixel eu tenho um problema, porque tem mais notícias e os links são maiores, então fica gigante. Eu não coloco mais nada, assim, às vezes eu tiro minhas redes sociais pra conseguir caber, porque tem época que não dá. Ou quando muito, eu falo assim, essa notícia, não, essa daqui ninguém precisa ver. E tiro o link. Tem isso também. Eu já até pensei em investir num projetinho de fazer um minificador, né, pro Bom Dia Tech, mas eu falei, não, deixa quieto que vai dar muito trabalho. Bom, pra quem ainda não escuta o Bom Dia Tech, vai ter o link na descrição, passem a acompanhar, é o meu companheiro fiel de todo almoço. Na hora da pausa do almoço, é hora de escutar as notícias do dia, você faz um excelente trabalho, fico muito feliz que você segue fazendo, não pare. Obrigado, valeu mesmo, obrigado. E já que a gente tá falando em podcast, o Daniel foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou um alô ADT perguntando quais são os 5 podcasts que a gente não perde nenhum episódio. E aí eu já vou falar que 5 é muita coisa, assim. Que eu não perco. A gente passou 1 hora falando sobre um. Eu proponho fazer assim, realmente, assim, questões de interesse eu não tenho hoje na minha lista nenhum que eu não perca um episódio, né? Sempre acaba escapulindo. Eu me proponho falar 4 podcasts sobre IA que eu falei hoje, né? Eu acabei falando mais de IA, né? Da coisa da China e falar dessa maneira de conectar, né? De conversar. Falar sobre 4 podcasts de IA. O primeiro é o IA sob controle. Obrigado. O segundo é o Cognitive Revolution. Ele é interessante porque ele tem uma proposta mais filosófica, né? Mais de falar de impacto, né? Falar de regulação, né? De implicações do que propriamente da tecnologia de IA, né? A revolução cognitiva. Tem um que eu gosto muito que é o Practical AI, que é um podcast, ele é de 2019, acho que nem existia IA na época, mas os caras já estavam falando de IA, e ele tem um pouco dessa pegada de, como diz o nome, né, IA prática, falar de, olha, assim, essas coisas aqui, embora hoje, né, falei que tem 5 anos exatamente por isso, né, que tem muita coisa, mas eles tentam falar da aplicação prática, né? Enquanto o Cognitive Revolution fala de aspectos filosóficos, né? Implicações filosóficas de IA de alguma maneira. O Practical AI fala, cara, vamos fazer isso aqui, não, para fazer isso aqui é assim que a gente faz, né? Para combinar. E eu gosto muito também do Lex Fridman, né? O The Lex Fridman Show, The Lex Fridman Podcast, alguma coisa assim. Podcast, também gosto muito. Vocês? Eu vou tentar não seguir padrão site de tecnologia, que senão eu vou falar que é área de trabalho, área de transferência, IA sob controle. Obrigado. Tô sempre ouvindo também, sempre acompanhando, mas eu vou fugir um pouquinho então. Mentira, eu vou falar um de tecnologia também que eu ouço, que não é porque o Marcos Mendes tá aqui, tá? Eu juro, mas é o 9 to 5 Mac Daily. Eu fui até olhar o nome, porque já tô tão acostumado a ouvir direto que eu não lembrava se era daily ou não. Mas eu curto, que inclusive também é curtinho de diário. Não tenho ouvido direto, mas é um que estava sempre na minha lista. Mas esse ano, por incrível que pareça, eu ouvi muito de futebol no YouTube, olha só, falando de videocast, né? Saindo um pouco do podcast, mas é que às vezes eu só coloco aqui pra rolar, então pra mim é um podcast, não fico vendo pelo vídeo. Que é o Charla Podcast, que é de futebol. O pessoal fala de podcast, de
enfim, de futebol, faz entrevista, tem as quintas-feiras também, é um canal que eu tenho acompanhado muito, é muito grande também já, mas tem sido... Quase toda semana eu tenho visto o podcast deles, ou melhor, ouvido o podcast deles. Menos visto do que ouvido, então... Pra mim, vai estar em tecnologia, que é 90% do que eu consumo. E, assim, vai ser um spoiler do que a gente deve falar de melhores do ano, coisa assim, porque são os que têm feito a diferença no meu dia a dia. Tirando, claro, o Odiatech, já falei que é o que eu escuto todo dia religiosamente, mas eu vou recomendar 3. Hard Fork, que é do New York Times, Casey Newton e Kevin Roose. Eles são excelentes entrevistadores. Eles conseguem muito rápido entrevistar pessoas sobre um tema importante que está bombando na semana. Eles entrevistaram recentemente, por exemplo, o CEO da Roblox. Foi uma entrevista para o CEO da Roblox desastrosa, mas não foi de propósito. O cara que se embananou e falou umas bobagens lá que ele podia ter respirado fundo e passado sem essa. Mas eles sabem explorar de um jeito muito bom os temas que eles se propõem a falar. Então tem uma produção muito grande por trás, né? É do Times, tem uma equipe legal, mas esse é um podcast muito bacana. Outro que eu gosto muito é o Pivot, que é o Scott Galloway e a Kara Swisher, porque eles têm... É curioso porque cansa um pouco eles falarem o tempo inteiro do quanto eles são ricos. Isso enche um pouco o saco. É o tempo inteiro, todos os episódios, como eles são ricos e bem-sucedidos. Mas eles são ricos e bem-sucedidos. Mas não é por isso, tá? Eles têm um jeito também de falar. O Scott Galloway é um cara que sabe muito bem discorrer sobre temas. Ele entra numas tangentes às vezes que você vê que ele tem muito dado na frente dele que ele separou pra falar, ele só sai vomitando números ali pra embasar o que ele fala. Mas o jeito que eles exploram os dados tem muito a ver com política americana também, só dá um pouco de preguiça, porque, putz, a gente tem os nossos próprios problemas pra lidar, né? Mas ainda assim os de lá esbarram aqui, né? Então é bom se manter informado com isso. E também a parte de tecnologia, que era o grosso do podcast. Eles estão me dando uma diversificada disso. É o que, sim, é onde eu presto atenção e me ajuda a informar minha opinião também. E, em terceiro eu falei do Hard Fork, falei desse. E tem o Search Engine, que é do PJ Volt, que era do... PJ Volt, né? Que era do Reply All. Acabou o Reply All, que teve um problema horrível de bastidores lá. E aí o PJ Volt fez esse Search Engine. E... eu não sei ainda como é que ele... dá pra ver que ele tá com algum problema de sustentabilidade financeira do podcast. Os episódios são extremamente bem produzidos, e não é de produção sonora, né, de feitinho, mas um trabalho sempre investigativo e jornalístico muito grande que leva meses pra fazer um episódio. Isso custa dinheiro, tem episódio que o cara vai viajar, vai pro outro canto do mundo. Então, essa fórmula do podcast, acho que ele esperava que fosse estar mais rentável pra ele conseguir seguir fazendo. Ele acabou de publicar 2 episódios, eu escutei o primeiro só, sobre o Colossus, que é a central, o data center lá da XAI, né, que vai construir, etc. E, na verdade, e não é dele, é um podcast, é um episódio de um podcast que foi adaptado pra colocar ali, foi feito pra ele. Ele fez o de microplásticos recentemente, que é assustador e muito bom. Então, é outramente inquisidora, não da Inquisição, mas ainda assim, que gosta muito de questionar e vai atrás e procura e pesquisa e lê e vai, se informa, entrevista. Então esses 3 são uns que eu falo, putz, legal, saiu, vou escutar, né? E um ao concurso é o Accidental Tech Podcast, que é um dos mais clássicos aí, específicos sobre a Apple, né? A influência do ADT vem muito deles, né? Então também é o que eu escuto sempre. E com essa pergunta eu acabei de perceber que esse ano eu não variei meus podcasts, eu fiquei nos clássicos e fugi pouco, assim. Eu tenho que olhar a listinha ali de novos e escutar alguma coisa nova. Mas achei interessante, você falou do podcast do Hard Fork, né? Eu fui olhar aqui a lista, tá aqui. Nós perguntamos ao CEO do Roblox sobre segurança infantil e ficou tenso. O nome do título do episódio é maravilhoso. A essência é que o Roblox tem um problema, tem um desafio muito grande de segurança infantil. Tem um problema muito grande de resolver, muito difícil de resolver. Que é, assim, Roblox tem crianças de 6 anos de idade e a ferramenta tem chat. Nossa. É óbvio que vai dar problema. Tudo pra dar problema. Exatamente. E eles têm... E aí eles começaram agora, vai ter um sistema aqui de tirar selfie da criança pra ver se é criança, porque se for criança só pode conversar com outras crianças. Sim. Pelo amor de Deus, né, cara? O cara nasceu ontem, não é possível, né? E eles começam a perguntar sobre isso. Você vê que o CEO começa a ficar irritado e refuta a pergunta, interrompe a pergunta. Aí uma hora o Casey Newton fala assim, eu tô vendo que você tá ficando irritado. Não, onde é que eu tô irritado? Mas, pô, eu vim aqui, eu gosto de vocês, vim aqui falar... Vamos falar de coisa feliz, falar de coisa alegre. Vocês querem ficar só falando de problema. Sim, cara, pelo amor de Deus. Aí
E aí, beleza. Aí perguntaram mais umas duas e tal. E é assim, fazer perguntas super pertinentes a respeito de óbvios exemplos de situações predatórias que podem acontecer quando você coloca esse tipo... Ele fala assim, você precisa ter chat no seu app de criança de 6 anos usando como marmanjo? É óbvio que você não precisa. Mas, quer dizer, o óbvio que você não precisa, eles não falam, né? Isso daí fica subentendido. Ele, não, mas veja bem, ele dá pra ver o treinamento de mídia dele assim, não, é uma oportunidade que a gente tem. Não, isso aqui tem uma oportunidade muito grande, sempre vê como oportunidade, não como problema, né? Mas ele viu que não tava colando os blás de PR que ele falou, ele foi ficando irritado, mas falhou. Eu lembrei até de um outro podcast que eu comecei a ouvir esse ano, mas eu parei no meio do caminho, que foi o Waveform, do MKHPT. É divertido, mas assim, acho muito longo. Tinha alguns episódios que estavam longos, aí sabe quando você começa a enjoar um pouquinho, né? Eu acabei largando de mão, mas fica também como bônus aí pra você, se quiser ouvir. Do Marques Brownlee eu vejo alguns dos vídeos, eu não assino o canal dele no YouTube, mas quando tem um vídeo que eu passa pra falar, pô, legal, isso aqui eu vou ver, mas o podcast nunca rolou. O mesmo do Scott Galloway, adoro ele no Pivot. Eu não aguento o podcast dele, Prof G Markets lá, ele e um outro cara, assim, não dá, não é pra mim, mas a dinâmica do podcast quando funciona, maravilha, mas a pessoa pode ser muito boa, mas no outro dinâmica você fala, cara, não aguento não. E eu esse ano vi muita coisa de futebol e ouvi justamente porque, como eu tô em casa às vezes no YouTube, eu boto aqui no tablet e fico acompanhando, e eu vi muito corte de vários desses podcasts de futebol, e tem muita coisa interessante de história, de bastidores e tal, que era algo que eu queria também descobrir mais, né? Porque eu gosto de futebol, gosto muito de futebol, vejo e aí acabei descobrindo mais. Eu não entendo nada de Roblox, então vou falar besteira. Mas já que eu tô falando besteira, uma criança geralmente é alfabetizada em ali os 6 anos, 6, 7 anos. Então definitivamente não precisa de chat com 6. não precisa. Mais pra frente aí, né, vai precisar, mas com 6 anos definitivamente tá aprendendo a escrever. Mais interessante ler do que propriamente escrever, enfim. Temos muitos links na descrição pra vocês. Meu Deus, aí menos no YouTube que ele corta. É verdade. Agradecer a todos que foram lá em gigahertz.fm/feedback e mandaram seu feedback, seu alô ADT, aos mais detensos que acompanharam a gravação, que acompanham a edição sem edição, a ExpressVPN pelo patrocínio, ao Edu, que vai... Não sei se ele vai conseguir fazer esse episódio chegar, porque eu já tô gravando aqui no macOS mais novo, não contei pra ninguém, né? Vivendo perigosamente. Se não der certo, vocês não vão saber o motivo que vocês não vão ouvir isso aqui, mas se ouviram, saiba que passaram, que eu gosto de viver perigosamente. O cara faz isso no dia que ele vai apresentar o podcast. Bacana. Obrigado, Edu, se você conseguiu fazer esse episódio acontecer. Para falar comigo, é só bater lá no seu motor de busca favorito Coca-Tech, então vai lá no Instagram, manda sua DM para @coca.tech. E Giva, obrigado pela participação. Como é que a gente fala contigo? Bom, eu que agradeço novamente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Para falar comigo, é só ir no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Divigir. De segunda a sexta no Bom Dia Tech. E de vez em quando no final de semana na Era do Pixel. Tentando criar uma rotina. Excelente, Arthur. Obrigado por ter tirado um tempo para participar aqui. Mandem lontras pro Rambo, não esqueçam. Para falar comigo, MVC Mendes no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte. Apresento para a Alura o IA sob controle. E vocês encontram meus textos no 95 Mac. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Até.